Olá, eu sou Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Estamos hoje no episódio 26 do Animais Podcast, primeiro episódio de 2023. Muito obrigado para vocês que estão aí em casa, pela audiência. Ajudem, por favor, a compartilhar, a curtir, se isso trouxer informações relevantes para vocês. E vai ser um episódio muito bacana, um episódio polêmico e muito interessante. Nós tivemos, nesse início do mês, um problema com uma treinadora que criou uma polêmica com o colar eletrônico, e nós vamos conversar hoje com André Almeida, do Adestramento Comportamental, e com Henrique Manfrim, que também é adestrador de cães. André há 18 anos e o Henrique há um pouco mais de 11 anos, né? Eles trabalham com colar eletrônico e vão mostrar pra gente as vantagens, desvantagens, o que é mito, o que é real sobre essa ferramenta. Então, vamos embora. Obrigado pela presença de vocês. E acho que vai ser um papo muito legal e muito importante para a gente realmente explicar para o público o que é, o que não é essa ferramenta. Certo, Dan? Certo, que assim, hoje em dia está muito em moda a demonização de ferramentas, né? Então acho que a gente pode tocar bastante nesse assunto, né? Que é um assunto polêmico, mas que acho que pode trazer muito bem-estar para os cães e não maus tratos como as pessoas falam sem saber, né? Toda ferramenta pode causar maus tratos, mas a ferramenta bem usada vai trazer bem-estar. Pessoal, compartilhem, assistam, toquem no sininho, curtam, passem para os amigos, que essa informação de hoje vai ser bem interessante. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu acho importante a gente falar é o seguinte: vocês trabalham com cães há bastante tempo. Vocês já começaram utilizando desde o início essa ferramenta, ou foi uma coisa que com o tempo vocês foram conhecendo e chegaram nisso? Pode ir. Bom, eu comecei, eu abominava a ferramenta, né? Não só o colar eletrônico, mas vários equipamentos que também hoje são condenados aí pela grande população, né? E pelas autoridades. E eu fui em busca de informação, né? Para conhecer melhor o colar eletrônico, para poder falar mal, para poder combater quem usa, né? E hoje cá estou, né? Usando o colar eletrônico, de tão eficiente, de tão importante que é o equipamento, né? Eu reconheci a importância do equipamento por me aprofundar, por buscar conhecimento, né? A respeito tanto da ferramenta, né? Mas também do treinamento de cães. Porque é uma ferramenta que ela proporciona coisas que outras não proporcionam. Tá. E quanto tempo depois que você começou a trabalhar com cães, você foi se aprofundar e conhecer a ferramenta? Acredito que uns 3 a 4 anos. Tá, então por 3, 4 anos você trabalhou totalmente sem nenhum tipo de colar eletrônico e começou depois, então faz uns 8 anos mais ou menos que você trabalha com colar eletrônico, é isso? Exatamente. Okay. E depois que eu comecei a trabalhar com colar, assim, eu tinha uma estimativa muito baixa de resolução de problemas, né, comportamentais. A partir do momento que eu adotei o colar eletrônico, assim como outros equipamentos, eu passei a resolver todos os outros, né, que eu não conseguia resolver, né, que eu não conseguia trabalhar. Casos parecidos, né, porque eu não voltava a atender casos anteriores. Então, assim, o colar eletrônico ele foi um divisor de águas para mim, na minha profissão, no treinamento. Foi uma evolução assim, bastante grande que eu tive. Depois a gente vai falar caso a caso. E você, André, como foi? Eu comecei a trabalhar com cães em 2005. Nessa época eu ainda não conhecia. Já trabalhava com clicker, reforço positivo e tal. E utilizava ainda o treinamento mecânico. Eu conheci o colar eletrônico, eu acho que em 2007. Mas era um equipamento completamente diferente. Ele era uma guia que passava um fio por dentro. Ele tinha um receiver parecido com o que tem aqui. E o controle ele era num botão na guia, na mão. E aí você acionava, ele emitia o estímulo e você tinha botãozinho. Parecia um controle remoto de ar-condicionado. Na mão? Na mão. Ficava na mão, na coleira, na guia. Tinha que chegar no cachorro, então? Não. Ele ficava na mão assim. Era uma guia e na ponta da guia tinha esses botões. E aí você ia apertando. A guia era um fio. Não era desconectado assim. Tipo, e nessa época era um colar assim que tinha 5, 7 níveis. Então era forte, muito forte, fortíssimo, o dobro e o dobro. E aí o negócio era doido, né? Com as técnicas, dava um tranco nervoso no cachorro. Eu não sei se era considerado um choque, não sei se a tecnologia daquela época era a mesma que hoje, né, nessa função. Mas era um nível muito desconfortável. E eu não usava, eu conheci o equipamento dessa forma. Tá. E não usei durante muito tempo,
A primeira vez que eu comecei a usar eletrônico, eu acredito que foi em 2010, 2011. Então você já tinha uns 5, 6 anos de profissão? Já. Tá. E eu fui trabalhar um cão que já era treinado com o colar eletrônico e eu aprendi a usar com esse treinador e com o cachorro. Tá. Nas situações, naqueles momentos. Até então, era só nas orientações. Eu acho que aquele colar que nós usávamos, ele tinha 14 níveis, se eu não me engano. Já era um pouco mais do que o 7 inicial. o 5, o 7, que era o comum. E controle remoto? Controle remoto já, sem fio, era um equipamento importado, muito bom. Até hoje se usa, mas já tem equipamento bem mais moderno. E deixa eu fazer uma pergunta importante. Quando você começou a trabalhar com esse cachorro que já era treinado com colar eletrônico por um outro treinador, na sua cabeça, antes de realmente manusear o colar eletrônico, você achava que era possível resolver aquele problema, já que você já era adestrador, sem o colar eletrônico ou não? Você achava que aquele caso específico era um caso de realmente diferente, você falou, talvez esse eu não saberia resolver ou não? Como foi? Que na verdade é assim, diferente da experiência que foi passada agora, o que eu tinha para treinamento lá era um cão de proteção e nós estávamos fazendo estímulo para aumentar frequência de comportamento. Uhum. Não era para diminuir, não era para fazer correção de comportamento. Certo. Então o cão já tinha o comportamento treinado e o colar eletrônico colocava a responsabilidade. Perfeito, então, mas você acha que você conseguiria, naquela época você tinha essa sensação de tipo, mas eu consigo fazer isso sem o colar? Sim. Você conseguiria fazer isso sem? Sim, só talvez não no mesmo nível e na mesma quantidade de tempo. Tá. Talvez precisasse de muito mais aulas, muito mais treino para ele chegar naquele nível. Tá. Mas com o colar ajudava muito. Conseguiu entender? Sim. Eu estou perguntando isso porque eu e o Dan não usamos, né? E eu trabalho há 27 anos com isso, o Dan um pouco mais de 30 anos. E eu vejo eu sou bem leigo, e por isso que eu trouxe vocês mesmo, porque vocês sabem trabalhar com isso para entender. Eu queria entender assim, em que situações que se utiliza, porque hoje eu consigo viver bem, eu consigo resolver problemas complexos sem o colar, né? Então eu tenho essa dificuldade de entender onde que de fato é eficiente, por que é mais eficiente, por que você achou que é mais eficiente usar o colar nessa situação, por exemplo? Quer responder primeiro? Bom, eu acabo aplicando o colar quando eu percebo que eu tenho pouco tempo, eu tenho muita exigência, né? Eu tenho uma situação de risco que envolve criança, que envolve pessoas idosas, né? E essas situações eu acabo usando o colar eletrônico quando eu preciso que o cachorro responda rapidamente à família, tá? Então, como a pessoa, os familiares do animal não vão ser capazes, eu percebo que as pessoas estão numa situação perigosa, né? E eu percebo, elas não têm muita condição de lidar com aquele cachorro, né? Mesmo depois de feito um trabalho inicial. Eu vejo que vai ser limitado, o colar eletrônico, ele me ajuda a colocar todo mundo no mesmo nível dentro da casa para que o cachorro responda a cada pessoa, né? Mas deixa eu só entender, que eu também sou leigo. Todos na casa vão usar o colar ou só você e uma pessoa da casa? Não, fica uma pessoa responsável, tá? Essa pessoa ela tem que absorver todo esse conhecimento e eu vou ensinar a pessoa, e eu também vou trabalhar o cachorro pessoalmente, né? Para criar uma linha de comunicação. E essa linha de comunicação ela vai passar por cada um na casa, né? Então, por exemplo, a vovozinha, o cachorro pula na vovó. A vovó não tem condição de fazer alguma técnica do tipo oferecer um petisco e pedir para o cachorro sentar, deitar, descer, né? Parar de pular. Às vezes ela não tem aquela atitude. Então essa atitude vai partir do colar, como se fosse a pessoa que corrigiu o cachorro, que fez o cachorro descer, que exigiu uma obediência. A senhorinha ela tem capacidade de falar: senta, fulaninho, Zequinha, né? Senta. Aí eu vou lá, aciono o colar e exijo a obediência do cachorro, só que ele vai entender que quem está gerando aquele estímulo não sou eu, é a senhorinha, é a vovozinha, tá? E o colar eletrônico, ele estando na minha mão, eu consigo fazer o cachorro obedecer outras pessoas, andar junto, né? De uma pessoa que não tem uma personalidade que consiga tirar do cachorro a obediência que ela precisa, né? E o colar eletrônico ele possibilita que uma pessoa até digamos apática, né? Uma pessoa muito
de temperamento tímida, né? Ela consiga obter do cachorro essa obediência. Tá? Mas isso aí foi punindo ou foi reforçando positivamente que você conseguiu? Reforço negativo, tá? Quando o cachorro desce, por exemplo, o cachorro pulou na pessoa. Eu vou lá, aciono o colar, o estímulo vai ocorrer enquanto o cachorro está em pé na pessoa, o cachorro desceu, tem um reforço negativo quando eu tiro o estímulo. Não chega a ser uma punição, tá? Porque essa punição, esse estímulo, o que vai acontecer? O cachorro, ele não vai ficar com medo, ele não vai ter uma reação exagerada de fuga, de fugir, de não querer mais interagir com aquela pessoa. Pelo contrário, o cachorro ele vai entender que não é benéfico, não é bom para ele subir na pessoa. Aí no chão, quando ele vai pro chão... Mas se ele não gosta dessa vibração que você causou nele, isso é uma punição. Não sei se eu tô... Vamos lá. Se o cachorro está pulando em alguém, você adicionou algo no ambiente que foi a vibração, então a gente está falando de positivo, certo? Isso. E se diminuiu a frequência dele pular, então a gente está falando de punição positiva, correto? Punição positiva. Punição positiva. Isso, punição... Tá, vamos lá. O cachorro subiu, acionei o colar. Puniu. Entra a punição positiva. Sim. Puniu o cachorro. Ele desceu. Essa punição, ela vai... Não, aí eu tudo bem, o reforço negativo. Então. Aí quando a gente retira... Né, aí aumentou a frequência dele se manter no chão. Dele se manter no chão. Reforçamento negativo. Eu tirei Entendi. Esse estímulo e ele foi reforçado negativamente porque eu tirei o estímulo. Certo. Tá? Quando o cachorro percebe esse sistema, ele começa a entender. Com a senhorinha, eu vou pro chão. Vou ficar lá no chão. Tá? Aí o cachorro começa a entender. A gente vai repetindo isso várias e várias vezes até o cachorro entender que não vale a pena ele subir na pessoa, porque ele não tem vantagem. As vantagens dele vão ser no chão. Ok. Tá? André estava ávido ali para falar. Eu estava aqui esperando, eu falei, isso aí eu vou falar. Mas aí você comentou antes. Justamente a mesma observação que você fez, que as pessoas não se atentam a isso, o que pega. As pessoas acham que você pegar um colar e você criar um comportamento que a ideia é aumentar a frequência, mas você acionou um botão, ou você puxou a guia, ou você segurou o cachorro pela coleira, que isso não é uma punição, porque está aumentando a frequência do comportamento, e está errado. A frequência do comportamento ela vai ser marcada com um reforço negativo, mas tudo que acontece antes está punindo. Se eu aperto o botão, se eu puxo a guia, se eu seguro a coleira, porque o cachorro está olhando para cá e eu coloquei a coleira para cá, é punição. E aí se ele entender que se ele olhar para cá, eu puxo a coleira e eu não precisei puxar a coleira, aí é reforço negativo. Só nesse momento que ele obedeceu pelo reforço negativo. Mas se ele olhou e eu segurei, mas foi fraquinho, é punição. Se não fosse punição, ele daria outro comportamento, não sendo o que a pessoa quer. A gente está vivendo num mundo que não pode falar a palavra punição. O pessoal acha que então, tem que humilhar o bicho. Mas é muito importante que a gente está falando para um público de profissionais, né, veterinários, adestradores, e também tem os leigos que nos assistem, né? E para o leigo é muito importante, espero que os profissionais não precisem dessa explicação, mas os leigos precisam, que punição não necessariamente é algo ruim. Né? Punição significa, no termo técnico, a diminuição de um comportamento. Né? Então a gente chama de reforçamento, quando a gente tem um aumento de um comportamento, de reforço, e punição, quando existe a diminuição de um comportamento. Né? Não necessariamente a punição é algo doloroso, ou intimidador, ou humilhante. Né? E também não necessariamente o reforço é algo sempre muito agradável, e super feliz, e com biscoitos, não necessariamente. O melhor exemplo de punição, Gu, é o não. O cachorro vai passar na porta, você fala não, o cachorro respeitou o seu não e não fez o que ele queria, sim, você praticou a punição puniu positiva. A fuga dele, é só não, acrescentou mas tem uma punição. correntes de adestramento hoje em dia que falam que você não pode nem falar o não. É complicado. Ou seja, no adestramento, na nossa cabeça, acho que da maioria das pessoas, não existe um adestramento sem reforços e punições, né? Não, nem esses que falam que é 100% positivo. Não existe. Porque se você bota uma guia num cachorro, isso já é uma coisa aversiva. Ele queria ficar livre, correndo. Sim.
Agora, se você não botar guia, ele vai ser atropelado. Eles já são interdependentes. Todos os 4 quadrantes são interdependentes. Um precisa do outro para acontecer, para criar o aprendizado do cachorro. Sim. Então não adianta, não tem como, é impossível. Não, eles agora estão colocando 3 quadrantes. Eles tiraram a punição positiva. A punição negativa agora já começaram a falar que, a dizer falar que tem, existe. né? Eu já vi, a gente pune porque se você não dá o petisquinho ali, você está punindo. Sim. Né? Sei como Mas eu tenho uma curiosidade. Pode falar, desculpa. Só respondendo com relação ao que você perguntou aqui, que eu fiz o comentário no dele e não te expliquei. Eu trabalho parecido, tá? Não com todas as informações que ele passou. Eu foco em não usar o colar eletrônico para punir diretamente um comportamento. Tá? Eu foco no colar eletrônico para reforço de um comportamento treinado. Então, por exemplo, ele me deu aqui o exemplo do comportamento do pulo na vovó. Se for urgente, se for algo muito sério, dá para usar. Mas eu não ofereço isso para o meu cliente. Eu explico para ele. Dá para fazer, mas não é assim que eu faço. Eu posso te explicar, se você quiser, a gente compra um colar e você faz. Por quê? Porque isso gera um trauma no cachorro, realmente. Tá? Um treinamento punitivo extremo prejudica qualquer espécie, não só cachorro, não só no treinamento de cães. Então, o que eu faço é, quando eu vou iniciar um trabalho, eu mostro para o meu cliente no primeiro dia e já explico. Eu trabalho com modelagem eletrônica. É assim que funciona. Você tem interesse? Porque se ele falar para mim, André, não quero, não vou usar. Eu vou trabalhar como eu trabalhava antes. Mas a pessoa que não sabe, não entende, no começo ela não vai querer. Isso aqui, primeiro, à vista, parece um equipamento de tortura. Pro leigo. Entendeu? Mas eu já vi muito treinamento de cão que a vibração, né, que não é choque, que fique claro, né? É um reforço positivo para o cachorro. Depende. Que a pessoa emparelhou de uma maneira que foi fazendo que entendi. O cachorro trabalha alegre. Deixa eu te explico isso agora. É isso que eu queria entender melhor. E aí é assim, o que acontece? Quando as pessoas falam, André, não quero, a gente segue no mecânico. Aí eu explico. Olha, esse equipamento para o seu cachorro, mecânico, no caso guia, enforcador, peitoral, qualquer um deles, está machucando o seu cachorro, eu não vou usar. Eu tenho uma cliente recente que eu expliquei para ela, a cachorra dela puxava tanto que ela esfolava as patas no chão. Eu falei para ela, olha, eu só consigo trabalhar o seu cachorro sem machucar o seu cachorro de eletrônico. Ela não queria. Mas ela estava machucando. Mas a cachorra estava se machucando. Eu falei, olha a pata dela, olha como ela fica, o olho dela como fica de peitoral. Ela puxava de peitoral, o olho dela parecia que ia sair da cara. E eu falava, olha, tá machucando, vem aqui que eu vou te mostrar. Expliquei o eletrônico para ela. Fizemos algumas aulas de eletrônico e hoje dá para passear com o cachorro sem sofrer. E por que eu falo para o cliente... Aquela cachorra sendo puxada, ela estava sendo punida, né? Sim, e punida e reforçada, porque ela chegava onde ela queria puxando. Sim. E o que acontece? Quando eu mostrei o eletrônico funcionando, e eu mostro para os meus clientes, eu ofereço, eu já começo na primeira aula. Se vocês olharem na minha página, eu tenho vários vídeos que eu estou treinando com o cachorro e o colar está aqui na mão. Ó, eu não estou usando no cachorro. Quando eu faço a marcação de comportamento, a coleira ela tem o sonoro. Eu uso o sonoro da coleira como clicker. O sonoro é um bip, é isso? É um bip. Tá. Mas não está no cachorro? Não, ainda não. Ainda está na minha mão. Porque você está ambientando o cachorro com a coleira, o que você está fazendo? Eu mostro para ele que isso aqui vai gerar um reforço positivo depois. Então, depois desse som, ele vai ganhar algo. Certo. E aí, eu faço todo o condicionamento dele. E aí você trabalha só com o som? Inicialmente só com o som. Depois eu ensino ele a vestir. Ele vê a coleira, ele vem feliz e veste a coleira. Ele quer treinar. Quando ele sabe que eu estou com a coleira, é igual quando eu chego com a petisqueira. Ele fala, nossa, eu vou treinar. E aí eu faço toda a captura de comportamento da mesma forma, sem nenhum tipo de estímulo eletrônico. Vocês comentaram do Vibra. Eu não uso Vibra. Por quê? Porque assusta o cachorro. Então, só para explicar então de novo para o público, né? Tem a função da vibração, do estímulo elétrico, que não sei se é choque, depois a gente vai conversar sobre isso, eletrônico. Tem o som e tem a vibração. A vibração é como um pager antigo, ou uma vibração do celular. É igual o celular vibrando. Por que você não gosta de usar? Porque todas as vezes que eu testei o Vibra, o cachorro se assusta. Entendi. Porque ele tá lá do nada, um treco treme no pescoço, ele fica todo perdido. Isso me atrapalha no treinamento. Mas é o choquinho que a gente fala, que é igual o choquinho de fisioterapia, não é? Não é parecido? O Vibra, não. Não. Até uma experiência. O estímulo eletrônico. O estímulo eletrônico, que é parecido com o da fisioterapia, não é? Eu trouxe aqui, ó, uma caneta de fisioterapia pra gente testar, caneta de acupuntura.
Tá. Depois a gente vai colocar aí Tá, na Que é, mão pra é ver. parecido? O estímulo é muito parecido, a diferença é... vocês vão ver a diferença. Deixa que daqui a pouco a gente vai... Tá, então, mas vamos lá. Então vamos responder essa pergunta que eu acho que é super importante, Então- né? Vamos lá. A principal crítica é... E o principal motivo de preconceito é... choque. Vai dar choque no cachorro. Até porque em inglês inicialmente chamava shock collar e depois em português é colar de choque, né? Isso mudou os nomes, até porque foi evoluindo. Não é que só mudou o nome, tá? Não é a mesma ferramenta, não é? Eu lembro porque 15 anos atrás... Eu já vi treinador utilizando, eu nunca utilizei, mas já vi treinador utilizando e era muito diferente de fato. Hoje eu vejo, é bem tecnológico, mas vamos lá. É choque ou não é choque? Posso explicar para vocês? Pode. Pode falar Pode. assim, André? Vamos lá. O que acontece? Existem 3 tipos de choques. Certo. Tá? O primeiro choque é a descarga atmosférica, Ok. que é o raio. Ok. Esse mata a pessoa. Né? Esse aí, a pessoa fica lá Pode no matar. carvão. É. Você tem o choque dinâmico, que é colocar a mão numa superfície energizada, Eletrizada, tá. botar o Um dedo carro, na às tomada, vezes. né? O carro não. Desculpa, numa pessoa, você encosta numa pessoa e... Isso é Não, outro esse tipo outro. de Não, eletricidade. Então vamos lá. Esse é o terceiro Então, tipo. então eu não entendi, vamos lá. Tá? Qual que é esse? Primeiro, descarga elétrica Certo. atmosférica, que é o Segundo, raio. tomada. Segundo, tomada ou fio desencapado. Ah, tá bom. tá Entendeu? bom. Esse é o dinâmico. Esse é o dinâmico. Tá bom. E aí você tem o eletrostático Tá. ou eletricidade estática, Que é esse? que é a eletricidade capacitiva, que aí sim são os aparelhos. Que é aquele choque que você toma quando põe a mão na maçaneta Isso. que tem a Ou às vezes a gente encosta até eletricidade numa estática. pessoa. Ou você, o Sim. cabelo tem Pessoa, essa... Você o encosta... pente, né? Isso, o pente, exato. Isso é um efeito de capacitância. Aquele instrumento ele absorve a energia, Tá. né, e dissipa em forma de um estímulo. No caso, o choque. Tá. Tá? É um choque? A nomenclatura é um choque. Tá. Tá? Não deixa de ser. Mas é um choque mais brando. É um choque brando e controlável. Esse é o esquema do negócio. Ele é um estímulo controlável. Você tem 100 níveis, por exemplo, nesses colares de estimulação. Tá? E você não precisa necessariamente trabalhar no nível 100, no nível 80, 70, não. A minha cachorra, ela só sai livre, soltinha, porque ela é uma cachorra de rua e eu quero que ela continue tendo liberdade, tá? Então ela só anda com colar eletrônico. Quanto vocês acham que eu uso nela? E ela é uma cachorra faço nem impossível. ideia. 10. Eu não faço ideia. Esse colar, que é o micro, ele é para cachorro pequeno, tá? Cachorrinhos bem filhote, bem pequenininhos. Tá. Até 5 quilos, 6 quilos. Certo. É o que eu uso nela no nível 8. 8. Já passei no nível 25, 30. Hoje eu treino ela perfeitamente. Quando preciso acionar, é acionado no nível 8. E ela vem para mim, ela responde aos meus comandos perfeitamente. Certo. Tá? Uma outra coisa que as pessoas precisam entender, tá? O choque, esse choque estático, ele causa dor. Então a gente precisa entender o que é dor. Fisiologicamente, a dor é quando a gente causa uma lesão. A dor ela está vinculada a uma lesão nas estruturas. Se você não tem lesão, você não pode falar que é dor, porque fisiologicamente não é dor, é estímulo tátil, tá? E o colar eletrônico ele está muito longe de causar dor, porque ele não causa lesão estrutural, Tá. tá? Então, a gente pode dizer... Desculpa te interromper, mas acho que é importante. A gente pode dizer que o colar eletrônico não causa dor em hipótese nenhuma? Ou não? Depende da A intensidade. dor segundo o conceito da dor. Certo. Fisiológico. Mas o cachorro Tá. vai sentir um incômodo. Ele vai sentir um estímulo tátil, mas ele não sente dor. Mesmo se for no 100, ele não vai sentir uma dor. Ele vai sentir um desconforto. Não O que porque que é? você não lesiona o músculo. Você não lesiona a estrutura. Mas ele vai sentir um desconforto. Vai sentir o desconforto tátil. Certo. Mas isso você não pode considerar dor fisiologicamente, Tá bom. porque não causa Dentro dano do à conceito estrutura, de dor. tá? Tá. O que pode acontecer? O que a gente pode considerar como dor? Cada indivíduo tem um limiar aí de tolerância, né? Cada indivíduo, eu sinto, por exemplo, eu vou sentindo 10, o André vai sentindo 15, ele é mais tolerante do que eu. Certo. A gente pode dizer assim. Cachorro é a mesma coisa. Tem cachorro
que, por exemplo, você vai colocar no 10 e o cachorro não vai sentir nada. Você vai colocar nesse mesmo cachorro, você coloca no 50, aí ele vai sentir. Tem cachorro que vai sentir como se fosse no 10 quando você aplica um 50. Não sei se ficou claro aí. Você está me dizendo que existe um grau diferente de sensibilidade individual. Exatamente. É isso. E tem vários fatores que afetam essa sensibilidade. Por exemplo, o nível de excitação do cachorro, o nível de hidratação do animal interfere, porque é condução, tá? O nível de... o ambiente, como é que está a atmosfera. Se tiver um dia úmido, o cachorro vai sentir mais. Se o dia estiver seco, ele vai sentir então, menos. mesmo no cachorro você pode variar a intensidade. Varia muito numa mesma sessão. Tá? E o que faz você saber disso é a percepção do que você está vendo no cachorro. É a percepção visual lá do cachorro. Tá. E comportamental, né? E do comportamento. Mas como visual, se o cachorro não manifesta dor, não dá um ganido, não faz nada, como é que você sabe? Então, tem um... Posso explicar esse exemplo? Treinei hoje, se quiser eu então uso fala, agora. Manda bala, André. Manda bala. Manda bala. Vou Eu jogar tô treinando um rapazinho que vai aparecer em breve aí nas páginas e ele vai fazer modelagem eletrônica, né? Ele tem 2 donas e o foco do trabalho dele é um junto muito bom para que ele possa passear tranquilo, porque ele vai ficar baseado nos pais aí com quase 50 quilos. E ele tem hoje, ele terminou a 4ª vacina, deve ter uns 120 dias o cachorro. Tá. E eu comecei a fazer hoje a primeira aula de modelagem eletrônica dele. Então ele já treina há 1 mês e meio. Tá. Ele tem junto, senta, deita, já está fazendo o deslocamento do junto. Ele tem o pata, sobe no sofá, desce do sofá. Tudo isso a gente capturou nas aulas anteriores. Sem o colar eletrônico. Sem o colar eletrônico. Tá. E aí o que eu faço? Eu coloquei o colar nele e olha que interessante. Eu levei para a família para conhecer esse colar aqui, que depois eu vou falar dele para vocês. Esse não é o meu colar profissional e foi com ele que eu trabalhei hoje. Tá. E foi um treino assim sensacional, 10 minutos de aula e tive tudo que eu precisava desse cachorro. Como que nós sabemos se está funcionando? Depois que eu acostumei o cachorro a usar o equipamento, eu vou fazendo toque no botão do estímulo e pagando o cachorro do mesmo jeito. Eu não sei se ele está sentindo ou não. Porque eu ponho no 1, eu faço toque, comida, toque, comida, toque. Tipo comida, carregando o clicker. Tipo carregando o clicker. Depois eu ponho no 2 e continuo o treino. Senta, toque comida, deita, toque comida, toque comida, sempre. Quando chega no nível que o cachorro sente, geralmente, como já estou numa sequência de treino, ele já está um pouco arfando, já está um pouco cansado. Quando o colar pega e ele sente, ele fecha a boca, mexe a sobrancelha, ele olha para o lado. Aqui é o comecinho. Aí eu falo, opa, agora ele sentiu. Agora Dali eu não subo mais. Só diminui. Aí eu vou fazer mais um toque, premiar ele. Se chegar no nível de eu apertar o botão e o cão não comer, tá forte. Tá. Aí eu tenho que baixar. E é sempre fraquinho. Então, toque, paga o cachorro. Toque, paga o cachorro. Quando o cão já está treinado, já entende o estímulo, que depois que ele recebe aquele estímulo, ele vai ser premiado, eu consigo trabalhar com números mais altos. E aí tem uma diferença. Você perguntou, virou polêmica porque o cachorro chora, porque dá trabalho, é choque ou não é choque? O que acontece? Quando foi apresentado esse equipamento, ele era um equipamento, como eu te falei, com poucos níveis. Então ele era muito forte. E como ele estava explicando agora pra gente aqui, a questão de níveis dele muda da seguinte forma. Se a sua sensibilidade é 5 e o meu colar tem 5 níveis e o primeiro é como se fosse o 15 desse, como é que você não vai sentir desconforto? E aí o cachorro não entende o porquê aquilo está acontecendo. E aí começa a bagunçar tudo, o cachorro quer fugir do treino, o cachorro não foca, o cachorro não dá comportamento. E aí o que a cabeça do treinador faz? Ah, mas ele já sabe, ele não está me dando comportamento, eu vou aumentar. Eu vou aumentar. Já estava alto, né? E aí caga o treino, estraga o cachorro, prejudica tudo que foi feito e a ferramenta vira algo para maltratar o cachorro. É basicamente assim que começa essa polêmica que é feita, essa associação que as pessoas fazem desse equipamento. Ou seja, o que você está falando é que, na verdade, o pessoal que é mais extremo, né, no positivo, eles têm uma certa razão. Porque também tem um outro extremo
Que são as pessoas que não sabem usar e Exatamente. usam sem saber. Exatamente. Então, mas aí- E acabam cometendo maus tratos, às vezes até sem saber, sem intenção, Ou mas sem- acabam cometendo. Ou né? até sabem usar e usam Porque são punitivos. porque Tá, são deixa eu falar uma punitivos. coisa, mas assim, pra pessoa, tudo que a gente faz na vida, a gente vai errar muito. Se você errar muito, você vai causar maus tratos, né? Pra pessoa se habilitar a usar, fazendo o menor, tendo o menor número de erros possível, como é que ela vai ter que experimentar tudo e vai errar muito nos cachorros, ou existe alguma maneira da pessoa se habilitar sem cometer tantos erros, até saber mexer com isso? Então, nesse ponto, Né? o que eu vejo é assim, várias formas de utilizar apareceram. As primeiras utilizações eram feitas de captura de comportamento com o colar. E funciona para alguns cães, para algumas raças e algumas situações. Por exemplo, é a questão da punição positiva e reforço negativo para algumas situações, vamos, sei lá, um antifuga. Né? Como que popularizou isso? O adestrador vai lá e fala, eu tenho uma ferramenta mágica, se o cachorro foge, não vai fugir mais. Quero que ele volte para casa. O que ele faz? Coloca um número alto lá, quando o cachorro chega no portão, ele pum! O cachorro está em processo de fuga, recebe uma punição forte, volta para Ganhei uma dentro. salsicha, já era. Exatamente. Aí vai de novo, toma outra. Você tem que ver a briga que é depois para levar ele para passear, que ele não quer ir para rua nem na Não guia. sai, mano. Não sai, Exatamente. porque traumatizou o cachorro. Sim, aí foi Tá? demais. Então, isso é uma forma muito leiga e muito antiga de se usar. E aí chegaram os cursos, Gu. E o que acontece? A captura também pode ser feita dessa forma. Que a gente pega alguns comportamentos por captura operante. Só que, se o cão não entende o estímulo, ele vai guardar alguns comportamentos da seguinte forma. Eu peguei o meu colar e eu posso usar um mecânico junto ou não, uma guia. Mas eu vou fazer um exercício para usar sem guia. Eu quero que o meu cachorro vá para a caminha dele. Eu ponho o colar no cachorro, eu aperto o botão, causando um desconforto no cão. Ele vai me dar vários comportamentos, Sim. porque ele está em punição. A punição, sem o comportamento treinado, vai gerar nesse indivíduo uma fuga. E ele começa, vai para um lado, não para, vai para o outro, não para, vai para frente, não para. Veio para a cama, parou. Opa, é o treino de place que eles costumam falar bastante aí, depois a gente fala sobre isso. E aí ele sai da cama, e aí eu ponho de novo desconforto no cão. Aí o que ele faz? Volta para a cama, eu retiro. Mas também nunca mais vai sair da cama. Basicamente isso, tem que tirar a cama e pendurar a cama para o cachorro ficar livre pela casa. Quando você for brigar, você fala, vou pegar a cama, hein? Mas é bom deixar claro que, assim, dependendo do nível que a gente faz o reforço positivo desse cachorro por ele ir para a cama, torna esse comportamento funcional, esse cachorro também não vai querer sair da cama na expectativa de alguma coisa, de um Sim, prêmio. vai ficar insistindo em ficar na cama e olhando pro dono para esperar um E petisco. isso pode gerar um outro problema que, dependendo do temperamento do cachorro, pode ser mais grave até do que você punir o cachorro, que ele vai aprender rápido, porque ele vai procurar uma saída rápida, porque você cria frustração. E frustração também gera um nível de estresse muito alto, dependendo do temperamento do animal. Sim. Né? E aí, Gu, só para concluir essa parte, para você entender na questão do treinamento que você perguntou, é assim: eu criei essa situação desconfortável para o cachorro. Ele me deu o comportamento que eu quero, eu retiro. Funciona? É o que a maioria dos treinadores antigos fazem. Mas a qual nível, né? No 10 não funcionou, vou pôr no 15. Não funcionou, vou pôr no 20. Aí coloca o cachorro em desamparo apreendido. Aí o cão bloqueia, não faz mais nada. E aí tem que recomeçar tudo, tem que usar mecânico com eletrônico junto. E aí acaba prejudicando também o eletrônico. Ou seja, tem Se que saber mexer. tem que saber Se mexer, eu apresentar... Quando eu comecei a trabalhar com isso, para vocês terem ideia, aconteceu comigo, com a minha cachorra. Eu tinha um colar que não era muito bom. Ele tinha poucos níveis também e eram fortes. Eu testei em mim e falei, é dolorido. Mas a minha cachorra sabia. E o que eu fiz? Vou potencializar o treinamento dela. Fiz merda. Eu coloquei o colar nela, peguei o biscoitinho que ela gostava, pedi o comportamento, ela não dava, eu colocava o eletrônico, ela travava. Quando ela me dava o comportamento, eu dava o biscoito, ela não comia. Então, quando eu pegava o biscoito, ela se escondia. Sim. Porque ela falou, putz, o cara pegou o biscoito. Agora eu vou ferrou. tomar os negócios. Fez um E aí, emparelhamento. depois que começou a chegar, chegou um outro equipamento no mercado, que aí eu comprei esse equipamento também.
Aí mudou o esquema. Eu consegui reverter, minha cachorra ficou muito bem durante muitos anos e eu entendi essa associação. Então, mas a pessoa vai ter que ser Bem preparada, bem técnica, estudiosa do assunto. E isso não é para qualquer cachorro. E, não é E muito menos para qualquer treinador. E muito menos para donos. Exatamente, mas não é para qualquer dono. O dono só pode usar depois que o cachorro está pronto. O dono não pode ajudar no processo. Eu não deixo meus clientes usarem nem clicker. Eu posso comprar um clicker? Não. Depois que eu fizer, você vai treinar sem clicker. Porque depois que eu terminar, você não vai precisar nem de eletrônico. Bom, mas aquilo que eu falei, existe o colar eletrônico funcionar como um clicker? Sim. Aperta o vermelhinho aí. Esse Ok, barulho isso seria é um usando marcador de sonoro. comportamento. Sim, é o Não, sonoro. mas com algum estímulo eletrostático aí que você falou? Não. Não. Dá para fazer. O que você quer dizer é se você Não, se ele- consegue se eu consigo condicionar o eletrônico como algo bom para o cachorro. Sim, como se ele um emparelhar, reforçador. dá para emparelhar, eu acho. Então, né? Dá porque pra eu acho que sinalizar. é assim que eu imaginei. Cachorro eu vi surdo. que eles sendo treinados para esporte numa performance tão precisa que eu falei. Intensa, esses né? caras estão usando alguma coisa diferente. Porque parece, o cachorro fica até meio, parece robô. Então, Movimentos mas são aí- perfeitos e tal. aí muda um pouco. Eu pensei, será que estão usando colar eletrônico? Porque eu não tenho, eu sou leigo, eu não uso isso aqui, não sei usar, eu faço agility. A gente não usa isso aqui lá. Entendeu? Pode até ter usado, mas geralmente o cão para agility também não é qualquer cachorro que serve. Não, eu tô Então, falando de agility, falando de esporte que eu aí o digo. que acontece? Cães militares, cães Alto rendimento. Sim, mas geralmente nisso, o que ajuda é o reforço para aquele cão, que na maioria desses cães é a mordida. Então, mordida, bolinha, coloca o estímulo no meio do exercício para botar o gás do cachorro e paga ele com o que ele gosta. É a mesma coisa. Eu acho que eu mas entendi o colar, é o que ele perguntou, acho que é se o colar pode ser um pagamento para o cachorro. Pode ser funcionar como ser um clicker. reforço. Pode, porque, por exemplo, você. Só o bip, você aciona. Qual que é, André? É o Vermelho. vermelhinho aqui, ó. Vermelho. Você usar o vermelho aí agora. Por exemplo, o clicker, a gente aperta o botão, ó, o bip vem na coleira, Certo. não é no controle. Então, assim, o que dá pra gente emparelhar? Você vai usar como um clicker mesmo. Sim, O clicker, você marcou o comportamento que o cachorro fez, um clique. Você vai liberar o cachorro do comportamento, duplo clique. Aí o cachorro está liberado. Isso vai acontecer no cachorro a 20 metros de distância, por exemplo. O alcance dessas coleiras é o quê? Esse é 800 metros. 800 Não, isso é legal. metros. Aí você nem vê o que o Não, cachorro porque está você fazendo. pode capturar também, então, Sim, se usar isso como clicker, né? Porque, por exemplo, você está a 20 metros, você está num local que o som do clicker que está na sua mão não vai chegar no cachorro. Sim, mas... Então esse som vai chegar naquele cachorro lá, né? E o cachorro vai perceber, acertei, beleza, você marcou o comportamento. E uma outra complementação é a seguinte, por exemplo, você gera a punição inicial do início do estímulo. Qual que é o reforço negativo dessa punição? Digamos que seja um cão de proteção, um cão militar, policial, né? E ele vai fazer contenção de um bandido. Esse cachorro você vai acionar, né? Você vai ensinar para ele como desligar o estímulo. Como é que eu desligo isso daqui? Eu vou desligar mordendo o figurante. Então o cachorro, quando ele sente o estímulo, independente do nível, depende do nível que você for associar lá com o cachorro. Esse cachorro, ele vai começar a sentir o estímulo. Opa, cadê o figurante? Eu vou morder. Entendeu? Então ele começa a Você ligou ele. Eu liguei o cachorro. Sim. Eu criei motivação no animal, porque ele quer desligar isso daqui. A princípio, ele vai querer só desligar o estímulo. Depois, o estímulo é um aviso. Ó, fica ligeiro, hein? Fica ligeiro que você vai morder o figurante. O figurante está chegando. Tá? Então é esse emparelhamento que você precisa fazer para o cachorro começar a trabalhar dessa forma que você falou, Dan, motivado, que chega a ser até meio robótico, né? Que é estético, que eu costumo falar, fica um negócio bem estético. Então o colar eletrônico ele proporciona isso, que você consegue criar o estímulo, e um estímulo bem preciso, porque assim, é apertar o botão. Você não precisa muito de um timing motor seu, é apertar o botão. Que é o melhor exemplo disso, cão guia. Você tirou o peitoral dele, ele é um cachorro normal.
brinca, pula, zoa pra caramba. Certo. Colocou o peitoral nele, ele está sabe que está trabalhando. trabalhando. Ou cão de assistência que usa bandana. Exatamente. Né? E esse tipo de equipamento, o que ele estava explicando pra gente agora como motivação... Mas você tá falando que cão guia com assistência são treinados com... Não. É só um exemplo de equipamento e função. Sim. Tá? Então, por exemplo, o que ele comentou. O cachorro vai treinar proteção, vai morder. Viu o equipamento, ele ligou o estímulo e esse estímulo vai ligar o cachorro para determinada situação. Um exemplo, os meus cães sempre passearam sem equipamento nenhum no meu bairro, proibido por lei, tá, galera? Tomar cuidado, não pode deixar cachorro solto. E quando eu ia passear com eles, que eu ia pra mata, que eu ia pro lago, eu pegava uma coleira amarela, que era larga. Os dois ficavam com diarreia. O primeiro cocô era mole. Só de ver a coleira. Sim, ficava tudo excitado. Porque eles já sabiam que a atividade seria diferente. Entendi. E normalmente para cães de função, cães de trabalho, as pessoas avisam o cachorro quando é para ele ligar ou não. Então eles falam, vamos trabalhar? Aí o cachorro, opa, agora tá valendo. E esses equipamentos são a mesma coisa. Então por isso que é importante de sensibilizar tudo para você fazer esse trabalho. Por isso que eu faço desde as primeiras aulas, usando o equipamento no cachorro mesmo sem uso. Se o dono falar, não vou usar, mas deixa o cachorro preparado eu preparo o cachorro e a gente não usa. E aí nessa situação de ligar o cão, só de ver o colar, o cachorro já sabe o que vai acontecer. Só de ver o seu tênis, quando você chega em casa, você põe o tênis, ele sabe que ele vai passear. Quando você pega a guia do cachorro, é a mesma coisa. Então isso aqui, ele pode ser algo sim, muito reforçador para o cachorro, muito bom para o cachorro, se você trabalhar ele da forma certa. Tá? Mas pelo que eu entendi da sua pergunta o estímulo eletrônico ele pode reforçar para o cachorro, ser um reforçador, não é isso? Então pode. Normalmente, ele é só um aviso de que o reforço vai chegar. É um sinalizador. É um estímulo sinalizador. Eu posso usar aqui no 5, se o cachorro tiver uma sensibilidade maior, eu posso configurar botões aqui. Eu posso colocar esse botão para chegar no 5 e esse botão para chegar no 20. Então, eu falo para o cachorro, junto, ele veio, eu faço um estímulo 5 e pago ele. Junto, ele veio, eu faço um estímulo 5, pago ele. Ele saiu junto, ele não veio, eu faço um estímulo 15 para punir a desobediência. Quando ele chegar perto, eu faço um estímulo 5 e pago ele. Mas você nunca vai passar um limite que vai deixar ele desesperado, é isso? Essa é a ideia, não ver cachorro desesperado, sofrendo, fugindo. Sem vocalização. Sem vocalização. Acontece, a vocalização é normal, tá? Pode acontecer sim, mas não é o foco do treinamento. Mas a vocalização pode acontecer, eu acho, se a pessoa, como no vídeo fatídico, né? Passa do limite, o cachorro não está ambientado com aquilo lá. Sim. Eu fiz até um comentário, eu não sei se vocês viram lá, por exemplo, posso? Pode, claro. Com relação a manuseio, né? Com relação a equipamento. Por quê? Porque a posição dos botões aqui e onde a gente controla a intensidade aqui, ela é diferente. Então para controlar um cão com esse equipamento, eu preciso de 2 mãos. Sim. Só que, infelizmente, no vídeo a gente viu que tinha uma mão só em uso, um botão configurado e aconteceu. E era esse equipamento? Era um equipamento desse. E o que acontece? Com esse equipamento aqui, que tem um pouco mais de função, eu consigo fazer uma programação de 0 ao nível do cachorro. Então eu tenho lá, o cachorro funciona no 20. Eu ponho aqui na função que eu quero, aperto o botão e ele vai 1, 2, 3, 4, 5 até 20. Se chegar no 5, o cão já me deu o comportamento, eu tiro o dedo do botão. Lógico. Então o cachorro não vai chorar. Ele entendeu que começou o estímulo, ele vai se coçar para entrar em esquiva. E ele só entra em esquiva de comportamento treinado. Se não for treinado, eu não uso eletrônico. Aí vai ser... Se o meu cão não tem a capacidade de esquivar, eu não uso modelagem eletrônica. Tá, então, só para ver se eu entendi, não sei se ficou claro. Você usa dessa forma que você acabou de explicar, você usa de uma maneira diferente, pelo que eu entendi. Ou não? Não, é bem semelhante do André. Tem alguns pontos, por exemplo, o André ele não associa inicialmente, você me corrige se eu estiver errado, tá? Mas pelo que eu entendi. Eu já uso fazendo emparelhamento com mecânico. Tá? Por exemplo, eu ponho a guia, vamos colocar a questão do place. Certo. Para o cachorro aprender que ir para o place, para a caminha dele, desliga o estímulo, o que eu faço? Para facilitar esse processo, tá? Eu ponho a guia e conduzo, aciono o colar, conduzo o cão lá para a caminha dele, que é o place. Faz um atalho. E desligo. Faço um atalho. Vou fazendo uma preparação para facilitar para o cachorro. Com isso, eu consigo
associar estímulos cada vez menores para o cachorro, mais brandos, para que eu não precise recorrer a um estímulo muito alto, que o cachorro não precise esquivar. Depois de feito esse emparelhamento do mecânico com o eletrônico, o que eu vou fazer? Eu vou testar, eu vou tirar o mecânico, né, e vou ver se o cachorro já entendeu. Se ele não entender, eu vou fazer mais vezes. Você repete. E vou fazendo esse processo até eu conseguir que... Você usa o mecânico para evitar para evitar confusão do cachorro. E excesso de punição. Exatamente. Tá? Então o que eu faço? Eu dou o direcionamento para o cachorro inicial, isso para tudo, e pode-se dizer meio que a gente não ensina nada com colar eletrônico, né, André? Exatamente. Não, mas nenhuma ferramenta não ensina nada, né? O cachorro Não ele tem que ter a Exatamente. base. Sim. Ele tem que ter uma base. E essa base, por exemplo, de acionamentos de colar eletrônico e reforçamentos positivos com comida, com petisco, se a gente for fazer a conta, eu sou positivo, ele é positivo, todo mundo é positivo. Porque a gente faz a base toda no reforço positivo, principalmente. Né? A maior base que a gente tem. Isso daqui vai nos ajudar em algumas situações e criar um condicionamento. Mas por que se você fala que o ideal seria as pessoas trabalharem como uma mão só, por que a pessoa faz o fabricante faz um negócio que o cara tem que usar duas mãos? Não é bem assim. Posso só fazer uma observação? Pode. Como você comentou agora, se for assim ele é positivo, eu sou positivo. Isso é uma coisa que é importante a gente falar também, porque as pessoas confundem muito, né? Essa questão de ser positivo e ser punitivo. Quando o cara fala, eu sou adestrador positivo, ele quer passar uma imagem de um adestrador reforçador. Certo. Uma imagem de um adestrador bom. É isso que ele quer falar. Mas o positivo, ele pode ser somente o acrescentar. Então pode ser o reforço ou pode ser a punição. Certo. Isso fica vago na função. Então, se eu falar, eu sou um adestrador positivo, aí eu posso perguntar para quê? Para reforçar ou para punir? Sim, mas vamos falar da terminologia de marketing, justamente entendeu? por isso. É justamente por isso que eu estou te falando. Tá. Porque na hora que a gente vai usar isso aqui, por mais que eu tente passar uma imagem para o meu cachorro só de reforçador e de punir ou de reforçar o cachorro, eu consigo passar essa informação aqui, mostrando para ele que a obediência dele sempre será reforçada com o mínimo de punição positiva. Certo. Tá? Então, nos exemplos que nós temos, o cachorro pula, o cachorro sobe. Se ele já tem o comportamento anterior treinado, que é uma coisa que você comentou, eu quero treinar o place, eu vou lá com a guia, ponho o estímulo, ponho o cachorro no place. Eu não treino dessa forma com o mecânico. Eu sempre faço... O cachorro está 100% de place? No mecânico? Sim. Aí você... Não, sem mecânico. Tá bom, sem nada. Aí entendi. eu entro de eletrônico. Entendi. O mecânico é o último equipamento. Eu não uso guia para nada. Positivo. O reforçamento positivo Você usa dele... só a guia para sair com o cachorro na rua. Só para sair com o cachorro na rua. Eu não ensino nada com guia. E aí o que acontece? Eu tenho lá, o meu cachorro já tem o place. Ele não está indo para o place no meu comando verbal, o meu cachorro não sabe. Eu vou diminuindo a distância. Eu começo de frente para o place. Lógico. E um passo para trás, um passo para trás. Eu não pego ele na guia, levo ele para o place e faço a marcação. Mas levar na guia de uma maneira gentil, é uma maneira de induzir. Punição. Claro. Não, sim, sem dúvida, mas... Porque você está induzindo ele para ir. E aí, com o eletrônico... Não, se você falar que indução é punição, ferrou os caras, então. Sim, se eu pegar o meu cachorro na guia... E tiver que direcionar ele para algo que ele não quer, é punição. Os caras estão errados. Repete aí. Se eu pego o meu cachorro, eu não quero que ele cheire o poste e trago ele para perto de mim, é punição. Lógico que é. É o mesmo esquema do place. Ele não queria ir pro place, mas eu tô Se você sair com o cachorro 4 horas da manhã e não deixar ele interagir com nada, você tá punindo o cachorro. É punição, mas as pessoas não veem isso. E aí o que eu faço? Começo lá na frente do place e faço as marcações. E pago fora. E aí depois eu levo esse cachorro numa certa distância e falo, cama, eu uso geralmente cama, eu não uso place. Cama, ele corre pra cama e ele vem aqui na minha mão buscar a comida. Aí eu mando, cama, ele foi pra cama, vem na minha mão buscar a comida. Sim. Essa é a marcação. E eu faço a permanência, cama, ele foi pra cama. Eu permanece, vem buscar a comida.
Tá, mas e se você fala cama e ele não vai pra cama? Aí, sabendo. quando eu sei que ele já me dá esse comportamento, aí eu uso o estímulo eletrônico. E como que a gente pode criar essa situação? Com distração, ambiente diferente. Não, mas você usa pra punir ou pra reforçar? Que eu não O entendi. colar eletrônico, sempre que eu acionar o botão, eu estou punindo. Ah, entendi. Sempre. Quando ele sabe já, ele não faz. Quando ele sabe, ele entra em esquiva. Então, se eu fiz a modelagem do comportamento, Entendi. por exemplo, eu vou fazer para ele uma sequência. Cama, ele foi, aí eu marquei. Aí eu chamo junto, aí ele veio. Eu marquei. Aí eu falo cama de novo e ele não foi. Aí eu faço a punição positiva com o eletrônico. Ele vai lá, Reforço aí o comportamento para ele, aí eu retiro o estímulo eletrônico, Isso faço logo. a marcação da liberação e pago Ele o vem cachorro. pra comer, tá bom. Mas tem que ser sempre no comportamento que ele sabe. Só vai usar em esquiva, nunca para fuga. Entendi. Você ensinou o comportamento da maneira normal, Sim, método clicker sem training. clicker, E você treino, usa isso aqui tudo. como o cachorro que já sabe Só pra punir parte se ele de se ele tá sabe. te zoando. E eu acho, só complementando o que o André falou, eu acho muito importante deixar claro para as pessoas que a punição não tem a ver com intensidade. Exatamente. Tá? Aplicou. A gente tem que pensar no efeito que tem no comportamento. Tá. A punição não é que é um negócio ruim que você vai torrar o cachorro com É colar. para extinguir o comportamento. É O uma que você acha extinção, mais adequado? vai diminuir A a frequência. intensidade, frequência, né? Tá. Agora, me tira a dúvida. Ah. Se é melhor um Xing Ling desse, que você faz tudo com uma mão só, por que os caras fazem um negócio e tem que usar duas mãos, que é muito mais complicado? O que acontece é assim, ó. Se você seguir essa linha de programação de treino que eu te expliquei agora, eu não preciso estar nem com as mãos à mostras. Eu conheço o botão, eu vou rodando para cima, para baixo, eu vou apertando aqui, ó. Eu não preciso de nada, o cachorro já está obedecendo. Agora, para algumas funções, por exemplo, para mexer uma guia segurando o cachorro, para mudar a intensidade, apertar botão aqui, é muita coisa. Agora, se eu Ou seja, colocar uma guia... isso aí é para uma pessoa mais experiente, então. Sim, e para um cão mais avançado. Sim. Tá? Então, assim, aqui a única diferença é posicionamento de botão. Sim. Tem um acessório até que tem vários treinadores que usam. E são programáveis, né? São programáveis. Mudar os botões. Dá para programar o botão que eu quiser, 3 coleiras, cada uma numa intensidade. Meu Deus. Então é super tecnológico esse treco aqui. E tem um botão, tem um fingerzinho que fica aqui no dedo, ó. Ele tem uma... Eu não tenho esse botão, tá. mas o colar fica no meu bolso e o botãozinho que aciona fica aqui no dedo. Colar, você fala no controle remoto. O controle do colar fica no bolso e eu toco um dedo no outro aqui, ó. Ele aciona É que você a coleira. fala colar e para nós isso é controle. Pra mim também é. Fui eu que Nós errei. somos leigo. O colar era controle, eu que errei. Tá. Então, assim, e tem esse botão que possibilita, mas aí nesse botão eu não tenho todas única as funções função. do meu controle, Tá. tá? Então aqui eu tenho várias funções. Lá eu só vou ter essa de acionar o estímulo contínuo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que você comentou em uma das suas respostas. A questão do portão, né? Do cachorro querer sair e tomar um estímulo mais forte. Nos Estados Unidos, a maioria das casas não tem muro, Tem nem aquela portão. cerca, tem uma cerca. E eles fazem a cerca elétrica. Cerca eletrônica. Cerca eletrônica, isso. Cerca eletrônica para o cachorro. E assim, não dá para falar que é um ou outro que usa. A grande maioria, eu também não vou falar que gente todos, porque não são todos, mas a grande maioria dos cães de casas sem muros e sem portões utilizam a cerca eletrônica. Você já viu uma? Já vi uma e a forma como o fabricante lá usa, isso eu sei porque viajei para lá, fiquei um tempo lá e tal. A forma como o fabricante usa pede para usar no manual, tá escrito isso. Não sei se de todos os manuais, eu vi, nesse manual da casa que eu fiquei lá é o seguinte: lá era de 1 a 5 os estímulos, tá? Então, comece utilizando no estímulo 4 ou 5, dependendo do porte. Para dar uma porrada. Seu cachorro vai tomar uma ou duas mais firme. Aí, conforme ele for tomando essas aí, ele já vai ficar esperto, aí você reduz. Porque daí ele vai entender que é o perímetro, que é o negócio. E aí você reduz até que fique no 1, até que chega uma hora que você não precisa mais colocar nada. Bom, o primeiro que eu queria saber assim, na visão de vocês, isso pode configurar ou não maus tratos? E segunda coisa é o seguinte, da minha experiência, o fato é que isso funciona. Eu não sei se é maus tratos ou não. Eu não vi muitos cães tomando esses estímulos, né? Mas o fato é que os cães respeitam. E é um negócio impressionante o ponto do cachorro realmente não sair daquele perímetro milimétrico. E às vezes dois cachorros que poderiam brigar um com o outro ali e não acontece nada. Mesmo que vocês me digam que é maus tratos,
eu não sei se vocês vão dizer se é isso, tá? Mas se vocês disserem que é maus tratos, eu fico perguntando, isso é mais maus tratos do que o cachorro fugir e ser atropelado? Obrigar. Ou o cachorro brigar com outro e matar o cachorro do vizinho, que lá nos Estados Unidos é coisa séria, que dá processo Ou sério. ficar na corrente. Ou ficar na corrente preso. Ou seja, Ou no canil. Exato. Então, o que vocês acham disso? Tá. Fica à vontade. Eu trabalho, graças a Deus veio essa pergunta, porque eu trabalho bastante com cerca invisível. Não sei se muita gente trabalha aqui no Brasil, mas eu trabalho com cerca invisível. Eu tenho também. E não só para trabalhar antifuga, tá? Mas para trabalhar segurança em alguns comportamentos. Por exemplo, lixeira, limitar a entrada em determinado cômodo, que talvez tenha alguma coisa perigosa. Entrada né? e saída de carro na garagem. Entrada e saída de carro em garagem, Sim, né? eu uso muito isso, não com colar eletrônico, mas eu treino isso direto com os clientes. E assim, eu não considero maus tratos, porque se fosse eu ia querer meu cachorro vivo. Certo. E como eu expliquei para vocês, o colar eletrônico, ele não causa dor. Dor é lesão do tecido. Fisiologicamente é lesão do tecido. Se é lesão do tecido, isso daqui não causa lesão, então eu não considero maus tratos para o meu cachorro, porque eu vou manter ele vivo. E vai ser 1, 2, 3 no máximo. A primeira, opa, que foi isso? Segunda, será que foi isso? Terceira, foi isso. Então, Sim. Lá pela terceira, o cachorro já vai entender, né, que ele não pode se aproximar de determinado perímetro. Então ele para. Foi bom você ter falado isso, porque é o seguinte, apesar de eu não ter visto isso acontecer, esse processo, porque na casa que eu fui o cachorro já era super treinado e vários cachorros eram super treinados, todos os donos que eu conversei, porque eu fiquei curioso, isso já faz uns 10 anos isso, tá? Todos os donos que eu conversei foram enfáticos e falaram assim, olha, porque eu fiquei meio chocado, confesso pra vocês, que eu falei, caraca, é isso? Já É assim usou que no máximo, né? já põe no máximo, e como que é o máximo? Eu não sabia, não tenho nem ideia de como que é o máximo, né, naquelas cercas eletrônicas. E eles falam assim, olha, eu garanto pra vocês, todos vão falar assim, não, Gustavo, imagina, relaxa, porque eu garanto pra vocês que é no máximo 3, e depois não faz mais. E é uma coisa rápida de um microsegundo. Sim, e acabou. É um bloqueio, né, muito Sim, grande no cachorro. Eu tenho uma experiência dessas que é legal. Um cachorro mais medroso ali, talvez, pode acontecer. Vai se cagar todo. Sim, vai ficar com medo. Não vai nem chegar perto depois mais. Tá. E a diferença, que fique bem claro também, é que estas cercas eletrônicas não é o dono ou alguém que aperta o botão, é uma coisa automática, por aproximação. Mas é que né? tá aí, esses cachorros depois, eles nunca mais saem de casa ou eles saem de casa? Não saem, porque eles criaram eu acho, né? Não sei, mas eu imagino que criaram um condicionamento que com a coleira eles pegam feliz e saem numa boa. Com a coleira e pelo aquele portão certo lá. Não tem portão, é tudo sem portão. É que geralmente verdade. acontece quando ele tá sozinho, né? Então Sim, ele não tem muita referência. Eu fui numa fazenda de pastoreio e os caras que trabalham com ovelha tem aquela que parece uma rede de tênis, mas é uma cerca eletrônica. Só que os caras usavam para os borders. Então como eles usam para as ovelhas, eles passaram a usar para os cachorros. Então eles põem aquela cerca, não tem canil. Essa que você está falando é de contato, encostou tipo uma rede de tênis mesmo. O border é inteligente pra caramba, então ele cerca lá, vamos por 2.000 metros, um monte de árvore, joga, sabe os tonéis de azeitona que eu tenho lá de caixa? Eles jogam os tonéis de azeitona que ficam de casinha pros borders, cercam lá 2-3 mil metros e põem a cerca. Os cachorros ficam tudo solto lá. Eles já tomaram 1 ou 2 vezes que eles encostaram lá, eles perceberam. Eles ficam longe daquilo lá e ficam num ambiente maravilhoso, soltos. E aí o cara pode fazer uma rotação, porque, por exemplo, aí para acabar com verminose, com tudo, ele vai mudando aquilo de lugar e acaba com o ciclo de todos os parasitas. Faz como rodízio de pastagem que faz com ovelha. Então, assim, isso é usado. A gente não sabe, mas isso é usado por muitos. Como essa cerca eletrônica dos americanos, a galera do interior usa para os cachorros de caça, de pastoreio. Os cachorros ficam soltos, não ficam em canis. Só porque tomaram 1 ou 2 punições naquela cerca lá, que é igual uma rede de tênis. Aí eles param de chegar lá perto, ficam 2-3 metros daquilo lá, mas ficam numa área solta, ficam com enriquecimento ambiental, ficam um monte de cachorro e não enche o saco do fazendeiro, porque senão eles iam arrebanhar todos os bichos lá, né? Eles ficam só no ambiente deles. Entendi. Então eles levam uma vida com muito bem-estar. Embora tomaram 2 ou 3 bronquinhas, 2 ou 3 punições da própria rede, depois eles têm uma vida maravilhosa, entendeu? E modernizou bastante esse equipamento, porque essas cercas eletrônicas, agora assim,
tem uns modelos que ela tem um receiver aqui, você programa a distância que você quer que ela pegue. Sim. E a intensidade dela, ela sobe gradativa. Então é ela mais não tem mais essa de uma pauladona igual era então antes. evoluiu como o colar eletrônico Sim. evoluiu. Então, por exemplo, aqui eu já utilizei, era assim, eu colocava aqui e ela pegava 1,5 m para cada lado, então ela cobria 3 metros de espaço aberto. E normalmente no uso do dia a dia o cachorro sobe e mija na cama, não tem como eu fechar a porta, não tem como deixar o cachorro fora do ambiente, o cachorro está destruindo meu sofá, só faz quando não tem ninguém em casa. E aí a gente pega o receiver, põe no sofá e deixa lá. Quando o cachorro se aproxima, a punição acontece do fraco para o forte. Sozinha. Se ele ficar no sofá, ela vai despersonalizada. Ela vai ficando mais forte, ele saiu daquela área e acabou a punição. É simples assim. É o cachorro que rói moto à noite. Pode pôr na moto, dá para fazer vários trabalhos, tá? O principal trunfo do colar eletrônico, que você consegue despersonalizar as punições. O pessoal fala, punir o seu cachorro vai quebrar o vínculo que você tem com ele. Não vai. Não vai. Porque tem equipamento para isso. Você deixa a carga, você deixa o trabalho pesado, vamos dizer assim, né? Por equipamento. E você fica com a parte boa. Porque o seu cachorro, a visão que ele tem de você você é o cara que tem a comida, que tem o brinquedo, que tem a brincadeira, que tem a rua, tem a chave da cadeia, né? Que você vai levar ele pra rua. Então, assim... Chave da cadeia. O colar, porque cachorro adora a rua, né? A maioria o cachorro tá preso mesmo. Tá preso. Tá em cárcere privado. Tá encarcerado. Né? Então, assim, na cabeça do cachorro, quando a gente trabalha com modelagem eletrônica, é assim. Você tá com a mão cheia de comida, você tá com a bolinha... e o seu cachorro quer ir pra rua e você fala assim, cara, vem aqui. Aí ele não vem. Aí você já treinou ele e você põe o estímulo eletrônico. Se ele não vem e você aumenta o estímulo, ele vem e fala assim, nossa, lá tava ruim. Aí você fala, mas eu te avisei, se você tivesse vindo antes não tinha acontecido. Tudo que tem de bom pra você tá aqui. Você vira o refúgio do cachorro. O cachorro anda assim, ó. Já vou comer? Já vou brincar? Já vou fazer o quê? O cachorro fica o tempo todo. Eu cheguei na casa de um cliente, ele não estava em casa. Eu peguei, dei um osso para a cachorra, para poder eu limpar lá o espaço de treino. Ela pegou o osso e ficou lá comendo. Eu peguei e fiz assim, ó. Peguei o equipamento e na hora que eu abri para ajustar, ela escutou o velcro, ela largou o osso e veio vestir o equipamento. Eu tenho isso gravado. Eu tava com o equipamento assim, na mão. Ela pulou, enfiou a cabeça, quase bateu a cabeça em mim. Ela largou o osso para colocar o colar. Então, o que você está me dizendo é que os cães... Você está falando que os cães gostam do colar, sim, né? Mas você está me dizendo que os cães podem ser completamente felizes ou mais felizes, pelo que você está me dizendo, ainda, porque eles têm mais liberdades exatamente. do que os outros cães que... Se eu estou com um cachorro, por exemplo, de cliente... Eu chego numa praça e ele está sem o equipamento eletrônico, ele não pode sair de perto de mim. No momento que eu ponho o colar eletrônico nele, ele está livre para ir para onde ele quiser. Você tem o controle remoto dele. Ele brinca, eu jogo a bola, ele busca. Eu tenho vídeo, eu tiro o equipamento do cachorro e no momento que eu tiro, ela enfia a cabeça de novo, ela não quer tirar. Mas olha só que interessante. Aí eu ponho novamente e deixo. Você está falando uma coisa muito interessante, porque é o seguinte... Você está me dizendo que sim, pode causar desconforto e isso vai ser visto como dor para a maioria das pessoas. Pode ser perigoso, porque se você usar errado, for mal utilizado, mas se bem utilizado é uma ferramenta interessante, principalmente para o cachorro. Mas eu vejo uma certa razão nas críticas. Não por conta da ferramenta, mas por quem usa. E é a mesma crítica que me fazem quando eu falo, você usa enforcador, você não é um adestrador positivo. Eu falo, desculpa, mas eu não estou enforcando o cachorro, eu sei usar o enforcador da maneira correta. Nenhum cachorro nunca desmaiou comigo no enforcador, nenhum cachorro veio a óbito por causa do enforcador, nenhum cachorro ficou sem ar por causa do enforcador. Né? Então, a crítica é válida no sentido de que pode ser mal utilizado. Mas, ao mesmo tempo, quando bem utilizado, de fato, pode ser interessantíssimo para o animal e para a família. Sempre é. Se for bem utilizado, se for bem utilizado, sim. Quem utiliza isso daqui, quem utiliza o colar eletrônico, qualquer equipamento que seja, até um peitoral, precisa ser responsável. Quem tem um cachorro tem que ser responsável por ele. Então, um equipamento que tem apesar deles... é um paradigma, tá? Mas se a gente falar... Esse é um equipamento simples, só que
a forma de você utilizar é complexa, você tem que saber usar. Tem que ter bastante experiência. Tem que ter bastante experiência ou pelo menos uma carga de orientação suficiente que a pessoa consiga fazer a utilização do equipamento. É mais fácil quando uma cerca invisível, um colar de latido, o antilatido, né? Porque não depende da pessoa, depende só do colar, a programação que você faz no colar. Certo. O colar remoto, esse você realmente precisa saber o que você está fazendo. Senão você vai, principalmente na questão do timing e da escolha da intensidade. Se você não souber o timing e a intensidade, você quebra as pernas você acaba com o treinamento. Mas haja visto que vários locais no mundo, inclusive aqui no Brasil, algumas cidades ou estados já estão proibindo esse tipo de equipamento. Não seria interessante que realmente isso fosse liberado somente com profissionais como uma arma? Porque se você comprar uma arma, né, se você quiser ter arma, como um carro, exato. Como um carro você precisa ter uma habilitação. Como arma, a mesma coisa. Você não vai na loja e compra uma arma. Você não tem 10 anos sem nunca experimentar um carro, vai lá e pega um carro. O problema não deveria ser assim, né? Embora alguns pais ainda deixem. Esse é o problema da nossa profissão. Cultura. Da nossa cultura mesmo, cultura, eu acho. Sociedade. Profissão, exatamente. Porque, por exemplo, você pegar o carro hoje, você não tem habilitação, você vai bater o carro, vai vir um guarda, vai te prender, não sei, daqui a pouco você vai estar liberado, você vai ter que fazer um curso. Tem que refazer o você só vai poder ter o carro, né? Então, existe já uma maneira. Aqui não tem. Que curso o cara vai fazer? Quem é a entidade que vai te punir? Quem é a entidade que vai te esclarecer? Quem é que vai te vender? Não tem isso. Ok, mas o correto então não seria proibir. O correto seria colocar uma condição regulamentar no sentido de... Mas se nem a profissão é regulamentada? Vou te dar um exemplo até com relação à função do equipamento. Por que acontece isso que você está dizendo? Como eu te expliquei agora no início, os colares eles tinham poucos níveis e era muito forte. Então, criou o colar judia do cachorro, né? E aí era o que eu estava falando com você de função, daquela situação das funções desse equipamento para esse. Depois que o cachorro tem o comportamento treinado, eu não olho mais para cá. Eu não sei que número que eu estou usando. Eu não preciso. Porque eu tenho a função programável aqui. Eu tenho duas funções que eu mais uso. Uma função chamada R, que é onde ele trava a intensidade no número que eu paro. Então, eu sei que para trabalhar com o seu cachorro, ele trabalha no 20. Eu programo no 20 e faço o treino no 20. Opa, depois de algumas repetições desse exercício, às vezes o cachorro nem liga mais para o 20. Eu posso subir ele para o 30. E assim que eu chego no comportamento, eu retiro o estímulo. E eu tenho uma função que deixa liberado. E eu posso ativar e desativar uma coisa importante, tá? Esse equipamento, eles desligam sozinhos. Então, se eu apertar um botão e segurar durante 14 segundos, ele para sozinho. Ah, tá bom, não é contínuo. Ele não vai ficar contínuo no cachorro. Entendi. 20 minutos. Não, ele para sozinho. Sei lá, tá no seu bolso, apertou sem querer ali e ficou apertando. E é por isso que é importante. Sempre zerado, e isso é uma coisa legal também. Para fazer o treino, no curso que eu aprendi, eu nunca começo no número que eu quero aqui. Eu sempre começo ele zerado. Tá? E essas funções extras que eu tenho aqui impedem justamente de o cachorro entrar nessa situação de desconforto alto que você descreveu pra gente. Por quê? Porque ele tem a capacidade de entender o que está acontecendo antes de chegar naquele nível. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho uma função I. Na minha função I, eu só rodo para cima, ele já liga e inicia o estímulo. Eu posso subir até o 100. Se eu apertar qualquer botão, ele interrompe. E se eu voltar, ele desliga também. Então, quando eu estou trabalhando com o cachorro, eu seguro assim, eu aperto o botão, ele emite um bip dizendo que está ligado e eu falo junto. O cachorro não deu comportamento. Eu rodo, ele deu comportamento, eu volto. Não sei o que, eu rodo e volto. Eu nem olho, eu não sei nem que número eu estou usando. Então vai muito do nível de cada cachorro e da situação que você quer trabalhar. Sim, mas se não for assim, sim, né? E é o que você disse. Precisava ter algo que mostrasse que a pessoa pode usar. Isso complica muito, porque antigamente vendia na Pets, lembra? Sim. O pessoal ia na loja lá e comprava um colarzinho lá, botava no cachorro, igual antilatido. O antilatido tem gente que põe, tipo, parece esse aqui, né? Sim. Eu falei, eu tinha um cachorro que latia muito, um criador pegou e me deu. Eu nunca usei. Eu não sei o que vai acontecer com o cachorro. Eu conheci um antilatido recente,
ótimo, 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 que ele avisa o cachorro e se não tiver reincidência de latido, ele não emite estímulo eletrônico. Mas você não tem controle remoto nenhum. Nenhum, ele fica no cachorro, Entendi. você põe ele a avisa, intensidade, se o cachorro parar, acabou. o cachorro latiu, ele bipa. Se o cachorro latiu de novo, Aí é ele aciona. bipa e manda o estímulo eletrônico. Então, o que o cachorro entende? Que depois do bip, tem estímulo. E me vai fala uma ter coisa, mas desconforto. a hora que você tira a coleira, né, com esse trambolho dentro, com esse, como é que chama isso aqui, receptor? O receptor. O cachorro não vai... Aí é a sensibilização do equipamento. O cachorro não sabe que é o equipamento que está punindo, é o comportamento. Tá? No caso aqui da forma que ele explicou mais cedo. Quando ele explicou, né, que é a vovozinha que está dando o comportamento. Não, é o colar que está punindo porque ele não obedeceu a vovozinha. Tá. Não é o colar dele, a vovozinha que está fazendo o desconforto acontecer. Se a vovó falar faz, ele tem que fazer, porque senão o desconforto acontece. Vocês mandaram alguns materiais? Vamos ver os cachorros? Vamos ver. Depois vamos fazer as perguntas, né? Sim, Depois eu quero tem colocar várias em vocês, perguntas. para vocês aí, vocês falaram que não conhecem. Vamos É colocar. a hora da prática. O André é sádico. Não, Vamos lá. Então, esse é um Border Collie. É filhote? Esse é o meu? É o seu. Esse é o meu. É um filhotinho. É seu cliente ou seu cachorro? É meu cliente. Seu cliente. Esse é um filhotinho. Ele tá usando o colar aí? Tá usando. Eu tô fazendo uma introdução do colar, né? E eu uso muito a emoção, o carinho e também comida, né? Para Sim. reforçar os comportamentos que eu quero do cachorro. Aqui no caso, eu quero que ele preste atenção em mim, eu quero que ele me acompanhe ao meu lado, independente do lado, não é um junto, né? Aquele junto. Sim, para que ele vá com você. Mas que ele fique próximo, ó. Uma expressão corporal normal. O cachorro Totalmente tá normal. Feliz. Tá? feliz, é. Tá alegre, tá brincalhão. Ó, nesses momentos que ele se afasta, eu vou, aciono o colar, chamo ele de volta. E eu preciso acionar pouquíssimas vezes durante uma sessão, porque o cachorro já sabe o que fazer. Ele já começa a entender, opa, longe de mim é ruim, igual o André falou. Longe de mim é ruim, perto de mim é bom. Tá. Né? Esse é um outro, de quem que é esse? Esse é o Bowie, também é meu. Seu cliente? Não, esse é meu Border Seu Collie. cachorro. E ele só passeia com colar eletrônico, porque ele anda solto. Sei. E a gente fala pra ele, Bowie, vamos passear? E como ele já... Hoje ele não usa mais, né? Ele não precisa mais. Ele era um cachorro reativo, que avançava em pessoas, que avançava em outros cães, né? E hoje eu não preciso mais usar o colar eletrônico. Só que na época, a gente falava, esse vídeo é antigo, a gente falava pra ele, Bowie, vamos passear? Ele já ia lá na estante da TV, pegava o colar e trazia pra gente colocar. E aqui a gente dá o comando de place pra ele, pra colocar o colar no place. Tá. Né? Então, se fosse um negócio ruim, o cachorro não ia pegar na boca e trazer pra mim, pra passear. Não, foi feito um emparelhamento. Esse é o André. Esse é o André. esse aí é um trabalho que eu fiz. Esses cães, eles treinam proteção, né? Eles se confundiam muito. Olha uma coisa legal que a gente falou agora há pouco com relação ao equipamento. Vocês estão vendo que eles estão de colar eletrônico, de peitoral e coleira com alça. Tudo isso faz parte do processo de equipamentos que eles usam pro treinamento do dia a dia. Então, quando eu vou treinar com eles, eu falo, vamos equipar, eles vêm e equipam na boa, porque sabe que vai ter alguma coisa legal. Né? E os dois estão usando? Os dois estão de colar, não estou acionando agora. Fiz todo o processo. Coloca equipamento, tira equipamento. Se vocês notarem, o Goku, que é o de quem está vendo a tela de frente, o da direita, ele é um cachorro que... Ele é um pouco cismado com a Hannah, porque a Hannah morde ele. Sei. Então ele fica meio afastando dela, tudo. Ele mostra um pouco de tensão, porque ela não deixa ele fazer nada. Entendi. É ela que quer ficar perto, é ela que quer fazer Por que tudo você estava primeiro. trabalhando os dois juntos? Isso aqui é outra pergunta que eu vou fazer depois da mandinha. Eu mostro pra vocês. Por que os dois estavam juntos se ele tem problema com ela? Qual Porque era a gente o está intuito? trabalhando sensibilização de rua. Eles são cães de pandemia. Eles saíam bastante no começo da pandemia, depois parou os passeios dele, nós começamos um trabalho de proteção. E o dono vai sair com os dois juntos, é Em isso? casa ele tem uma agressividade muito alta, ele protege muito a casa, mas ele é muito assustado na rua. Então a gente faz o trabalho de rua justamente para ele ficar confortável. Eu tenho um vídeo mais recente deles passeando no parque, eu solto, jogo bolinha, passa gente, ele olha. Se eu vejo que ele focou em alguém, o comando mais forte que eu ponho neles é sempre o junto, para vir para mim. Quando chega perto, eu seguro na coleira e falo, atenção, acabou. Aí ele foca, não chega perto. E tudo isso foi modelado de eletrônico. Só não fiz o reforço do eletrônico, né, no comportamento deles pro comando de atenção, porque ele já tem.
Então eu não preciso pôr esse estímulo, que é o que ele estava explicando para a gente, de acrescentar a velocidade, acrescentar a intensidade no comportamento do cão. Boa. Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Isso, o que o cachorro sente aqui, quando essa estimulação acontece, é a mesma coisa que acontece, não sei se vocês conhecem, essas novas academias que estão utilizando eletroestimulação, né? Eu fiz por 1 ano, eu e minha esposa, ano passado. Aquela e essa é a lá. foto. Põe a foto, Amandinha. Roupa de mergulho aí. É exatamente a mesma estimulação. A gente vai Porque a testar. gente usa, no corpo Vamos inteiro. Você vai Agora. sentir, você vai falar. Então, vamos testar. testar? Então, aqui tem estimulação no ombro, estimulação no braço, estimulação no tórax, no peito, nas costas, nas pernas e no glúteo. Casal masoquista. E antes disso a gente tinha aqueles aparelhinhos de pôr na barriga, de pôr não sei aonde. Sim. É a mesma coisa. É a mesma, Não, no Brasil- é a mesma coisa. É a mesma O coisa. AB Shaping. Gustavo, e o Brasil quer saber, tá funcionando? Ó, eu Porque fiz, aqui funciona. eu fiz 1 ano. É bem verdade que os últimos meses foram super complicados por questões pessoais, então eu fui menos do que o normal. Eu fiz na TechFit e não vou falar para você que não funciona. De fato, ele aciona muitos músculos que você nem sabe que existe e você percebe que é diferente. A minha experiência na TechFit, não é um podcast disso, mas já que ele falou, vamos falar. Eu acho que faltou ali na unidade que eu fiz, que foi no Campo Belo, faltou alguns profissionais, tinha excelentes profissionais ali, mas como não é sempre o mesmo professor, alguns professores dava uma aula que você fala, cara, não é possível, cara. Você não vê evolução. Então você vê que os professores são mais dedicados, eles sabem quem é o aluno e sabem ler ali o relatório de aula que fica ali, o cara começa a ver, na última aula você fez isso, então hoje vamos melhorar um pouquinho. Você tem um pouquinho de dor no ombro, vamos fazer tal exercício para melhorar essa dor no ombro e tal. Então você vê que o cara tem um conhecimento e sabe até um limite e sabe onde quer chegar. E os outros, cara, como toda profissão, tem os bons e os maus, eles põem lá, faz a horinha deles e já era, tá? E tem uma outra rede, que é de um cliente meu, inclusive, que trouxe para o Brasil e já está expandindo bastante. Eu não vou lembrar o nome da rede, mas essa parece que pois é. Essa que você tinha que fazer o jabá, pô? Pois é, mas só tem 2. Se uma é TechFit, a outra é essa do meu cliente. Essa é uma tecnologia alemã da TechFit, a outra é uma tecnologia, se não me engano, da Espanha, e é uma academia um pouco diferente. Você faz de fato exercícios normais, ou com peso, ou jogar bola, ou fazer atividades, sei lá, yoga, não sei o que, com a eletroestimulação. Então parece que é mais completo e parece que tem resultados melhores ainda. Mas a TechFit foi boa, não é que eu não achei ruim, não, eu gostei. Mas depende bastante do profissional. Acho que na outra também deve ser assim, depende bastante do profissional que você Qualquer pega. lugar. O que mostra que o problema não é o equipamento, é o profissional sempre. E olha só, que legal, pelo que você está falando. Eu já trabalhei uma situação com alguns amigos, não foi um só, foram vários, que estavam com alguns problemas com o cão. E eu falei, vamos lá, eu vou te ajudar, mas eu vou te ajudar de eletrônico. E o cara com o cachorro colocou o eletrônico, eu de longe, só com o controle na mão. Eu falava, faz o seu treino normal, do jeito que você está acostumado a fazer. E ele ia fazendo treino e eu só botão, nível sobe, nível desce, botão. Pronto. Porque funciona. E o cachorro, em momento algum, chorou, sofreu, eu não tenho isso gravado. Quando não é aula minha, eu não gravo. E é a mesma coisa. Testa aí, Gu. Mas foi feita a Vamos transferência. lá, mas só para a gente falar daquele vídeo, pode. assim, ali que aquilo lá foi um absurdo, na minha opinião, porque foi tipo, como alguém falou e falou bem, querer matar um camundongo com uma bala de canhão, né? Porque não precisava daquilo tudo. Ou o cachorro nem conhecia aquele estímulo, sei lá, porque não precisava daquilo tudo. De verdade, assim, eu não vi o vídeo inteiro, mas acompanhei algumas partes, tá? No contexto desse vídeo que você está dizendo, tem cachorro que às vezes a gente já usou uma intensidade mais alta e se você usar uma intensidade mais baixa, ele chora, ele grita, ele corre, porque ele não gostou do equipamento. Cuidado aí. Você já vai ver. E aí o que acontece? Não tem como eu saber o que estava acontecendo ali, né? Mas aparentemente foi uma situação normal. O desconforto dá pra ver que teve porque depois do choro a cabeça vira, fica um pouco perdido, tipo, o que está acontecendo, né? A minha visão... Eu não sei qual foi o contexto total do treino, que nível que esse cachorro tava para chegar naquele Mas a estímulo. pessoa não sabe que aquele vídeo vai denegrir a imagem dela? E na dos verdade não, porque né? é o Não nível só de dela. a forma de treino dela. E da ferramenta. Eu acho que não, porque assim, eu assisti vídeos depois e o comentário
é normal, é assim, assado. Tudo bem, para quem treina desse jeito é normal. Para mim não é normal. Eu não trabalho mas desse jeito. eu achei estranho. Eu tinha uma visão antes da gente conversar, dessa nossa conversa, e uma visão depois. A minha visão antes pelo que eu entendi daquele vídeo, então, de novo, não estou julgando a profissional, nem conheço, Sim. né? A Raquel, né? Não estou julgando a Raquel, mas a minha visão antes era, eu treino, pelo que eu entendi, ela estava treinando o cachorro a não comer rápido, a não pular rápido no pote, ficar ali esperando. Eu treino isso todos os dias, com quase todos os clientes, sem colar eletrônico, Exatamente. aliás, sem guia, sem nada, e você tem resultado, tem sucesso. Então, a minha visão pra que usar o colar eletrônico, cara, né? A minha visão agora, depois dessa nossa conversa, é outra. Talvez possa até ser utilizado o colar eletrônico, só que com certeza ela usou de forma errada. De uma forma diferente. Pelo menos diferente. Tá bom, errado não. Errado, Tá bom. não diferente errado. da forma que vocês estão me contando aqui. Eu que considero abusiva, uma forma abusiva. No mínimo, foi um abuso. Suponhamos que aquele cachorro seja hipersensível, que estava no nível baixo. Foi um abuso na questão da imagem, de denegrir a imagem da ferramenta e da profissão. Da ferramenta, com certeza. Assim, eu só vou dar uma explicação rápida. O que aconteceu? Eu acompanho o trabalho da Raquel e eu acompanhei o trabalho daquele cachorrinho específico. Tá? Fora das telas? Não. Na... Acompanhei lá o que ela postou, no que ela postou, o conteúdo dela. Não sei o que tem além daqueles vídeos, mas pelo que eu pude avaliar, pelo que eu pude analisar pelos vídeos, é assim, foi feito o uso de muita punição e muita intensidade alta, tá? Que na minha concepção, na minha forma de trabalhar, eu evito. São comportamentos muito pontuais que eu não consigo trabalhar de outra forma, mas que eu já tentei trabalhar de outra forma, que eu vou utilizar uma punição de alta intensidade. Uma punição positiva, tá? E ela mostrou, não é que ela não sabia a intensidade que estava, ela mostrou, mostrou no vídeo. pro vídeo, né? Eu não vi. Se vocês é assistirem o vídeo com isso. completo, Ela faz bastante eu tempo não que ela vi isso. trabalha. se ela vocês conhece. virem o vídeo completo, ela mostra a intensidade. Um desses vídeos estava na intensidade 50. Tem, Que é metade, né? 100 é o metade máximo. do máximo. Isso, é metade do máximo. E se eu não me engano, teve um que foi a 75. Nossa, mas é bastante, né? É muito. Para um cachorro daquele porte, com pelo curto, a gente tem que pensar em tudo isso. Não sei se vocês vão julgar. Agora eu tô julgando mesmo, então. Porra, pra esse comportamento, usar um 75, pra mim já não... Desculpa, pra mim já não faz sentido nenhum, cara. Pra mim tá errado, cara. Eu não faria um negócio desse. Pra isso, se eu não me engano, foi 50. Não, e eu não faria um negócio desse nem estudando, muito menos sem estudar, cara. Como é que você coloca um negócio, entendeu? E ela tá estudando, cara. E o que essa acontece? situação, Gu, Pô, ela abusou, então. Eu considero como um abuso, tá? Por quê? Tem outras formas de você trabalhar até sem colar, Sim. senão você até banaliza a ferramenta, Sim. tá? É um equipamento Então, sensacional. é nesse ponto que eu queria chegar agora. Porque a gente acaba banalizando o equipamento, né? Você vai usar para tudo? Não precisa. Tem coisas que dá para resolver até mais fácil do que com colar eletrônico sem o uso do colar, né? O uso do colar é muito específico, né? Para a maioria das situações, tipo, a família não consegue lidar com o cachorro, eu vou ajudar. Então eu vou dar meios para a família conseguir lidar. Eu tenho um cachorro que ele não responde a outros tipos de estímulo, ele é muito impulsivo, eu uso o colar eletrônico, eu posso usar. Mas a gente tem que avaliar também o seguinte: tem cachorros que são, digamos, melindrosos. Vou dar uma experiência para vocês. Não foi colar eletrônico, foi uma coleira, uma prong, um colar de garras, tá? É aquele que tem uns pininhos. Eu estava na casa da cliente, se ela assistir ela vai dar risada porque ela lembra. Ela até falou para mim. Eu cheguei assim, né? Fui colocar no cachorro. Eu não cheguei nem a pressionar para fechar. Só tava com ela. Eu só cheguei perto, a cachorra começou a berrar. Sim. Mas berrar como se eu tivesse assim, beliscado a teta. Sim. Sabe? Não, mas isso acontece com alguns cães mesmo. Mesmo Pode falar pra tomar vacina. Pode. Pode falar palavrão. E teta não é palavrão. Teta não é palavrão. Não é palavrão, né? Mesmo mamilos. Mesmo pra tomar vacina, às vezes o cachorro, a agulha nem chegou perto, o cachorro nunca tomou vacina. A primeira vacina de um filhote. Tem vários vídeos Mas disso, tem aquele né? Cortar cheiro, unha, tudo. tá num ambiente diferente, uma o veterinário. pressão. Exato, né? Às vezes Tensão. o dono fica um pouco tenso, porque é a primeira vacina daquele filhotinho, e o cachorro percebe aquela tensão e já fica meio medroso ali, e dá um grito, mas nem a vacina nem chegou perto, o bicho já tá gritando. Ou aqueles cães que também vão fazer o primeiro passeio, e ele trava na porta, e às vezes berra, grita, né?
Então existem os cães de fato mais sensíveis, Sim, não é? Sim. Bom, vamos lá. O que é isso aqui, André? Me explica. Isso aí é uma caneta de acupuntura. De humano? É. Tá. Você pode usar ela eu tô com um torcicolo. Você põe aqui o número, põe no pescoço. Eu tô com dor na mão. É esse estímulo você que tem na põe, coleira. você vai ter um estímulo. Faz o teste. Põe para baixo, vai entrar no 1. Coloca aí em qualquer lugar. E aí, só encostar? Só encostar. Tô sentindo nada. Põe no 2. Daqui a pouco ele vai dar um pulo. Tô sentindo uma vibraçãozinha, mas assim, ó. Põe aqui, ó. Aqui é mais legal. Onde? Aqui? Ok, uma vibraçãozinha. Põe no 3. E é assim isso vai. que... É assim. Ó, agora, olha que interessante. Não tá doendo, mas tô sentindo uma vibração, obviamente, um pouco mais forte que no 2 e que corre até o pulso, por causa. Porque você está na musculatura. Isso aqui é a mesma coisa. Ele faz uma contração muscular na Esse é o área 3. onde ele pega. Ó, você quer ver? Eu vou subir pro 1 senti aqui. nada no Ó, 3, 1 você né? não sente nada. Você não sentiu nada no 3? Acho que não. Cara, Quer ver um- você quer é ver muito um mais lugar resistente legal? que eu, cara. Ó, Ó, vou subir o põe 4, aqui, então. Gu. Põe aqui que você vai ver o dedo Não? dele mexer já. Põe Onde? aqui, ó. Aqui? É. Desse lado aqui? Do lado de lá, no dedão. Tô sentindo dar uma tremidinha Ó. aqui. Mas tá sentindo dor? Não sentindo nada. Nada. Pode aumentar. Não, calma aí, vai devagar. Você vai ver ele chorando pode aí. ser a cerveja de ontem, né, Dan? Ó, Eu bebi ontem. Então, Eu acho que eu vou ouvir. subir pro 6. então, e isso... Olha só que engraçado, cara. ó, Pra mim tá já vai no estar forte. 6, ó. né? Ó, Põe não aqui, tá põe aqui. doendo, Põe mas... aqui. Ó, não tá doendo. Acho que eu perdi a sensibilidade. Caraca, Dan. Olha só. Quer ver uma coisa? Sobe pro 70 aí, pro vamos ver se... Não, eu faço pilates Ó, semanalmente e eu tô eu no ponho um 2. choquinho nas costas. Eu gosto do choquinho. Deixa eu ver. Ó, não, aqui baixou. 3. Ó meu dedo. Põe aqui, põe aqui. Tá Põe no vendo lugar meu certo dedo aqui. pegando, ó? Põe no lugar Ó. certo aqui. Sim. Olha o dedo mexendo. Mas não tá conseguindo dor nada, né? Dor nenhuma. Tá dando 3? Ó. Aqui não. Deixa eu ver. Tá, aqui dá pra sentir, dá pra perceber que tá mexendo um pouquinho, mas... Mas você não sente nada, Dan? Nada. Que louco. Nada. Ixi, Só Maria, por vai Deus. no- Põe no 10 Vai aí. no médico, vai no Não. médico, vai no médico. Ó, aqui nada. tá no 8. Pra No você ver 8 como é. pra mim já vai dar Senti dor. nada. Eu vou Zero. sentir desconforto aqui. Não vai dar dor porque Tá, não mas vai tudo bem, queimar, né? mas isso Mas, é ó, igual a isso? Você vai ver agora, ó. O dedo tá mexendo mais forte. Agora eu já sinto até aqui embaixo, ó. E aqui tá no 8. Tá, mas você não tá sentindo dor. Dor não, eu sinto um desconforto Eu no local. hoje eu já fiquei uns 15 minutos Faz com, assim, ó. com um choquinho nas costas. Tá no 1, põe no pescoço. Você Não, e não aperta tira aqui? do 1 não precisa Não, apertar só nada. encostar, só. encosta. Aí eu senti. Sentiu? Sentiu? O choquinho. Dá igual o choquinho Faz que a um gente desconforto. toca no... não é um choquinho, é um... É, um negocinho. comichão. é uma né? contração. Um Não, comichãozinho. não é contração. É um negocinho que eu sei que é eletrostático, sabe? Mas se colocar e ficar... Põe no seu- Deixa eu colocar no Se pescoço. você tiver com dor no local, você vai sentir conforto, Mas isso você vai aqui não sentir é dor. alívio. É um negocinho, um estímulo. Num... Eu tô sentindo, mas nada demais. Então põe É, no 2. um É a negocinho sua ali, né? sensibilidade que é diferente. E com o cachorro é igual. Não tem como Tô falar... sentindo um pouquinho mais forte, mas também não é nada demais. Então assim, eu tô travado, meu Ó, pescoço tá, tá acho que tá doendo. até mexendo, tá contraindo, não tá? Dá pra ver mexendo tô aqui, ó, no sentindo seu cabelo. contrair, mas não tá sentindo É. dor. E olha que interessante, depois que fica um tempo, você Fica você- confortável, É, fica fica gostoso. até gostosinho. Qual que tá isso aqui agora? No 2. Senti. Ó, sentiu. você viu? Volta pro 1, volta pro 1. Pra Dan cima foi vai legal. pro 1. Pra cima ele vai pro Botei 1. no 3. No 3? Sente. É, então. Agora, Não, mas é mais susto. na hora Que que deve você ser a primeira coloca, coisa que você se vai assusta. ambientar o cachorro com isso, ele vai tomar um susto, igual eu tomei. E, gente, Mas por eu- isso que é importante fazer a Adaptação. habituação do cachorro, a adaptação, que porque eu faço assim, isso? Põe o no braço. cachorro não é que causa dor, mas o cachorro ele não tem o entendimento que o humano tem. Sim. Né? O cachorro é Sim, vai se irracional. assustar. Vai assustar. Então a gente tem que Ô, Gu, fazer põe a no adaptação pescoço, Gu. certinho. Posso pôr no pescoço? Põe. Não tem problema. Abre ele Cabe aí. no meu pescoço? Abre aqui, ó. Cabe, isso é pra Martinho cabe pra Napolitano. Mastiff? Ó, não sei não, hein? Põe no Com pescoço, essa barba né? toda aí, esse cabelão todo aí. Põe no pescoço que é mais legal. Tá. Nos cursos a gente faz assim, coloca Mas no tem um pescoço. lado certo pra colocar ou não? Só encostar. Pino com pino já tá ótimo. Põe pra câmera. Que aí o pessoal vê que tá acendendo mesmo. É, pra Não não vai ver dar que é pra ver enrolação, acender né? porque tá com o treco em cima. É só Quer fechar. botar o Tô seu? fechando certo aqui? É isso aqui? É, só fechar. Esse Se aqui. ficar encostado folgado é aqui? só puxar. Onde que puxa? Eu Ah, não tô encosta vendo. aqui. Abre o encosta aqui. velcro. É, encosta na mão, fica Não, tá tranquilo. Ó, só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar você Eu tô me sentindo um controlar, Rottweiler. tá? Eu vou deixar Senta. você controlar, tá? Senta. Roda pros lados que você quiser. Um poodle adestrado? Roda pros níveis que você quiser e aperta. Animais, vamos fazer o corte. Animais adestra poodle Gigante. ao vivo. Gigante.
Tá, então calma, vou colocar no 1. Onde que eu tenho que apertar aqui, André? Aperta o preto de cima, na frente. Mas calma, é só colocar no 1 aqui, né? Esse Isso, aqui. e aperta esse aí. Seguro pra encostar, não? Pode encostar, tem que encostar no seu pescoço. Aqui a coleira tá folgada. Eu não tô sentindo absolutamente nada. Então vai pro 2. Quando você chegar no número que você sente, aí você avisa. Mas é bem sensível, né? Vai no 50 Cara, logo. é muito. Esse colar é muito bom por causa disso. Não, eu porque digo sensível pra mudar pro 1, pro 2, pro 3. Ah, sim. Tá, então no 2, nada. Não tô sentindo nada, cara. Tá ligado esse Vai negócio? começar lá pelo 6, 7. Pode ir. Então, 5 então. 7, pronto. Não. Vai de 1 em 1. Não, mas eu não tô sentindo nada no Não 7. dá pra ir de 1 em 1, é muito... Muito sensível, mas vamos lá. Tá no 8, 9. Agora eu comecei a sentir um pouquinho, ó. É isso aí. Mas é bem Vê fraquinho. até onde você chega. Então 9. Até onde? 11. Tô sentindo um pouquinho mais, mas não incomoda. Se eu ficar segurando, ele vai segurando, é isso, André? Tá igual. tem Se você 10, segurar, ele vai. 10 Tá na mesma configuração. Vai rodando pra cima. Não, põe no pescoço, aí você não sente nada. Você vai até 80. Então vamos lá, ó. Tá 13. louco. Não vai fechar no pescoço. Tá dando pra ver? Tá Só tudo encosta. tranquilo? Não, é que eu tava falando Vou abrir mais, peraí. Ó, 13. Acho que esse dano vai fechar no seu pescoço. Tá conseguindo mostrar? Vai. Eu acho que tá. Na verdade, não vai mostrar o que acontece com o seu pescoço, Ó, vou porque colocar ainda tá 14. baixo. Pode subir. Pô, vou assim então. Pode ir. Vai. Pode Ó, rodar. o 14. Olha que interessante. Eu tô fazendo de forma contínua, eu sinto, mas parece até uma massagem. É. Que louco. Eu achei que fosse dar Ó, um... 14. Que número Ah, eu você usou senti aqui, ó. Aí eu usei Pouquinho. 5, 6, é. Eu nem sinto mais. Ó, tô no... sinto mais. 16. Ó, tá ficando mais forte, óbvio, mas não incomoda ainda. É apertar o S de cima? Apertar o vermelho. Meu, ó, 19. nada. Pode Tô subir. no 8. Pode 19. subir. Agora senti, Olha. apertei mais. É até, sério mesmo. E o que é esse? Tô surpreso porque tá até gostoso, tá até uma massagenzinha, É cara. terapêutico, cara. O M é momentâneo. É o... Sabe isso que aqui- no Ó, 8 eu eu vou mostrar pra senti? vocês, ó, 23. No 8 eu senti como se fosse uma coisinha pontuda, uma caneta que viesse e me cutucasse. E por quê? Porque esse desconforto que você sentiu aí é porque ele tá numa intensidade que ele começa a pegar. E se você deixa, ele parece que está Ó, agora foi forte. esquentando. Eu E subi aí, pro se 35 você de uma passa disso, ele sai desse E o irritante. que significa esses M+, essas coisas aí? Então, é assim, o M é o estímulo momentâneo. Eu aperto ele, se eu segurar, ele só vai fazer um estímulo. O M+, eu posso configurar a mais 5 níveis. Então eu ponho no 5, aperto o M+, ele joga para 10. André, eu fiz uma coisa aqui interessante, não sei se as câmeras pegaram, mas eu fiz uma coisa errada, né, que um treinador inexperiente talvez consiga fazer. Subiu muito? Até o 23 não tava sentindo nada, tava sentindo normal, mas nada demais. Subi pro 35. Aí Não você- doeu, não, mas não doeu, mas Mas eu dá senti, uma- eu senti um susto. Dá uma fisgada. E depois eu apertei de novo no 35 e ficou ok, mas eu tomei um susto. Ou seja, talvez esse seja um erro importante que Sim. algumas pessoas cometam, Porque né? é a Do sensibilidade. cachorro tomar um susto ali. E você disse bem, não é dor, é o susto. Não, é um do susto. cachorro, porque o cachorro não tem um entendimento. Não, né? é um estímulo estranho. Mas Não olha é só, dolorido. eu não subi muito, né? Mas eu senti coisas estranhas, não dores. Mas olha que entendeu? coisa interessante. Eu trouxe um vídeo antigo que eu vou pedir pra Mandia passar, que é daqueles materiais antigos, que eu nunca usei em nenhum cachorro, e em mim eu já tinha usado, na perna, na coxa. Meu, eu fiquei com. Cara, eu fiquei com. Eu falei, porra, tá bom, eu não sei usar ou esse negócio não funciona. Porque olha só. Passa aí, Amandinho. Ó, eu nem apertei, isso faz tempo, tá? Isso é um vídeo de 10, 12 anos. Ó, tinha cabelo, tá vendo? Não era meio A cabelo. movimentação da perna, você tá falando? olha isso. Olha, muito Você botou no bom. 100? Ó, olha que Não legal. é porque aqueles antigos que não tinha Ah, graduação. era só Esse a aí, porrada. esse aí era tipo 7. Era. Não, senti uma pressão, mas você toma um puta susto, né? Ah, foi mais um susto. É. Deixa eu falar uma coisa, nós temos mais 20 minutos. É muito diferente disso. Temos que responder as As perguntas. perguntas. Mas eu tenho uma pergunta pra ele. Quando ele começou, ele falou que você trabalhou Eu posso dois. ficar até o final? Trabalhou até o final. Ele gostou. Pô, se os masoquistas Vai descobrirem levar isso pra aqui, aqueles negócios, né? Perdeu, né? Como chama quem faz sexo com dor? Estado masoquista. Cara, isso- Ó, o cara mostrar pode vender pra pessoa errada esse negócio, mostrar cara. uma coisa. Uma Ó, dominatrix. Dominator, sei lá. Aqui eu coloquei na função I, que eu te falei que eu consigo deixar livre. Agora ele está no on. Olha o que vai acontecer com o braço se eu subir uma intensidade muito alta. Ó, eu não tô mexendo a mão, ela tá fazendo sozinha. Ó, Ah, aqui mas eu que tô intensidade no que tá? 42. Tá. Ó, eu não consigo movimentar muito porque ele está pegando a musculatura. Musculatura do braço. Se eu subir mais, ó, fica bem desconfortável.
Mas ainda assim não é dor. não é dor. E se eu tirar aqui, ó, não acontece nada com o meu braço. Isso, Sim. e desculpa, isso aí vai até 100 também. Você colocou Vai até 45, 100. 50? Sei lá. Eu subi um pouco mais, agora eu não vi onde, mas eu subia onde eu não conseguia caralho. mexer a mão. E aí o que acontece? Às vezes esse equipamento no pescoço do cão na intensidade errada, quando você aperta, essa contração muscular ela é maior, aí o cachorro entra em desespero. Sim, porque E ele é se assusta. Aí que dá o Ainda mais no problema. pescoço, né? Não tem necessidade de subir muito de uma vez. Ó, você viu que ele apitou, ele desligou sozinho da função que estava Do programada. 14 segundos. Entendi. Tá? Mas é Você bem falou legal. no começo que você trabalhava e de repente você foi tentar demonizar, tentar falar mal e acabou usando, né? Isso. Então você era muito positivista, você era muito punitivo, como é que você... Radical pra caramba. Você era radical positivo? Eu era radical. Ah. Mas você fez curso com essas franquias, você aprendeu sozinho, como é que é? Eu sou autodidata no adestramento. Então, assim, eu, por me considerar autodidata, eu não me considero... De nenhuma facção. Não, mas assim, a imagem, a promessa que eu peguei foi a dos positivistas, porque é aquela... É a mais fácil, né? É a mais fácil de É mais você bonita, aceitar, né? é mais bonita. Ela né? é romântica. E assim, eu trabalho com cachorro, mas antes eu era educador físico. Eu sou formado em educação física. Então, assim, eu peguei a parte de fisiologia, anatomia, biomecânica. Eu tive que aplicar os meus conhecimentos para poder entender esses equipamentos. Eu tinha como entender não só a parte de comportamento. Por isso que eu comecei a aceitar melhor os equipamentos. E aí, na utilização, eu fui vendo, opa, esse negócio aqui é bom. Por que ela foi estigmatizada? Porque, igual o André falou, antigamente você tinha um número baixo de níveis. Você tinha, no máximo, 10 níveis e o primeiro já era muito alto. Então você não abrangia aqueles cachorros mais sensíveis. E isso criou o estigma de que o colar é ruim. Só que hoje, a tecnologia que tem o colar, né, os bons, tá? Os bons. A tecnologia que esses colares oferecem é muito superior e são ótimas para treinar cachorro. Hoje é super seguro. Antes de ir para as perguntas, foi ótimo você ter lembrado disso. Porque tem os colares melhores e os piores. Vamos ver a diferença, ó. André? Acho que Então, isso é muito legal De mostrar. verdade, é assim, ó. Mesmo assim, esse aqui é bom, viu? Esse daqui é ótimo, cara. Ele é um sem galantia. O chinês. É um Xing Ling. Pra garantia, sou idiota. Sim. Tá. E ele Mesmo assim, ele é bom. Ele é muito parecido com esse que você estava usando agora. Tá. Tá? Por quê? Porque ele também tem 100 níveis. O vibra dele aumenta a intensidade no botão, ó. Facinho de mexer, pequenininho. Tá? Barato. Facinho. Barato também. Balata. E Fala média de Mas ele tem o delay, né? tem. O que eu não gosto desse equipamento aqui é o seguinte, eu não trabalharia um cão que eu preciso modelar comportamento com um colar desse. Mas vamos Porque- fazer o teste que você mostrou pra gente antes? Vamos. Eu acho Ó. legal. Qual que é a média de aqui, preço, André? Você lembra? quando encontra ele, tá aí abaixo de R$200. Nossa, muito 230 barato, né? com frete. Mas isso eu acho... Desculpa, Mostra aí. eu entendi tudo, eu tô impressionado, mas eu acho R$200 barato, porque aí acessa, todo mundo é acessa sem o muito conhecimento barato. que precisa ter. E esse aí, você falou que é Exatamente. bom tudo, mas com esse delay pode estragar muita coisa. Pode. Vamos lá, vamos ver Porque esse delay. assim, para modelar comportamento com esse, eu não recomendo. Tem que ser preciso. Mostra pra aquela câmera, ó, André. Então assim, ó, eu tenho aqui, ele tá zerado, ó, eu tô apertando, não acontece nada. Eu Tem que vou acender essa luzinha aqui vai no meio. acender a luz, ó. Aqui já tá piscando a luzinha, não sei se vocês vão conseguir ver, Sim. mas ela vai ficar mais intensa, tá? Ficou E bem agora, você vê que ela fica acesa o tempo todo, e agora ela ficou mais forte. Eu tô aqui quase no 100 do colar, e ele parou sozinho, Sim. tá? Então, ó, comecei de novo, você viu que ele já começou alto porque eu não mudei aqui, tá? E o que acontece quando eu tiro o dedo do botão? Ele continua aceso, tá vendo? Ele continua tem um- mandando tem- Na hora que estímulo. você, teoricamente, parou de punir, continuou punindo. Continuou punindo, tá? É por isso que eu não gosto desse equipamento. Podemos fazer com esse? Podemos. Com esse equipamento aqui, Então, pessoal, é barato, é bonitinho, mas não compra. não é para qualquer coisa, tá? Esse equipamento aí, para um cão treinado, ele funciona. Para um cão que vai aprender, ele não é bom, tá? E aqui, ó, função I, tá ligado? Ó, eu já tô subindo. Ah, não, mas eu preciso mudar a função aqui porque eu quero mostrar ele parando, né? Deixa eu só apertar aqui. Não tem nada disso aí, precisa ver o curso. É, Vamos eu usar tenho isso aí. aqui as funções dele. Desliguei ele.
Sabe? Os caras que sabem mexer. Não, Tem a função porque- liga, tem a função desliga. É porque essa eu uso ótimo. mais aquele Imagina o outro leigo, ali, né? aí confunde. Quando os botões estão configurados diferente, Eu vou falar uma coisa atrapalha. pra vocês. Se um dia precisar de uma ajuda, eu vou chamar os universitários. Ó, agora Chamar, tá tamo pronto aí. aqui, ó. Então eu vou apertar o botão que inicia o estímulo e eu vou subir. Quando eu tiro o dedo do botão, ele Na apaga hora, não tem imediatamente. delay. Tá? Ó. Parou. Eu vou André, subir super mais, preciso. ó. E André, você já chegou a fazer esse teste? Porque você falou que atinge 800 metros, né, de distância. Esse teste, com ele mais longe, também funciona igual? Nunca tive um campo nessa distância toda para sim, testar. claro, 800 é muito, mas sei lá, com 50 metros. E quem me ajudou foi meu irmão. Eu passei de 150 metros, ele com o controle na mão e eu andando, e eu ia levantando a mão para ele. Eu levantava a mão, ele apertava. Eu abaixava a mão, ele tirava. Eu passei de 150 metros Igual. e funciona Imediato. perfeito, sem Incrível. interferência, Agora, sem esse custa nada. quanto? E com barreira também. Esse aqui, para você comprar ele com barreira, hoje, você gasta aí uns 3 mil reais, mais No ou Brasil. menos. No Brasil. Fora do Brasil, metade, 300 dólares. Tá. Uns 3, mais ou menos isso aí, uns 3, Legal. 3.500. E isso funciona, você falou com barreira tipo parede, essas coisas. Funciona perfeitamente. Já os Eu já paralelos- usei ele. Desculpa. Não, eu pode já falar, usei né? ele Tem que de fora interromper. da casa. Tá. Eu deixei uma câmera e eu fiquei de fora da casa e eu consegui fazer a punição de comportamento utilizando o equipamento, né? Botando o cachorro no comportamento treinado de fora da casa. Legal. Bom, vamos lá. Perguntas. Vamos lá que nós eu estamos vou fazer o chegando seguinte, no ó. final. Eu vou fazer uma pergunta, vamos rodiziar. Tá. Uma hora você responde, uma hora você responde. Na resposta, se você tiver algo para complementar, você pode complementar. Ou se discordar da resposta, também pode falar. Ou tá? vamos, Então, se vamos lá. puder, cada um responder uma. Isso. Um Porque- canal responde. é, Se porque tiver alguma senão coisa que eu não vou concorda. errado. Vamos lá. Ó. Cães com pelo denso podem diminuir a intensidade do estímulo com o equipamento? Pode, e por isso os equipamentos mais avançados, eles vêm com jogo de pino longo. Então, se eu precisar, eu troco o pino, que é um pino maior do que esse pino Que esse que aqui vem não aqui. vem. Não vem. Tá. E Mais aí um- ele mais dá um um problema do alcance, Xing-Ling. ele dá um alcance maior, então Sim. eu preciso apertar menos o equipamento e ele funciona melhor. Boa, beleza. Bom, vamos lá. O Ricardo Tubaldini, que é um veterinário ortopedista, que já veio aqui inclusive no episódio 14, foi ele que fez, foi muito legal, pergunta quais são as marcas seguras. Eu trabalho praticamente com e-collar, Tá. que é... Esse daqui é o mais comum, tá? Da e-collar. E qual é a marca? Esse É a o marca, modelo, é isso? É a marca. Tá. Esse daqui é o modelo mais comum que vocês vão ver por aí. Tá. Eu acho a marca top de linha pela funcionalidade dela, por toda a interface que ela Pela oferece. cor. E pela cor também. Ela tem rosinha, tá? E também pelos componentes que mudam. O Xing-Ling, os componentes internos, eles dão uma diferença gritante na qualidade. Pessoal, evita o Xing-Ling. E Não, na evita o durabilidade. Xing-Ling. E na durabilidade, tá? Então, e-collar. E uma segunda opção, que seria um preço um pouquinho abaixo, mas bem pouquinho, tá? Dogtra. Dogtra. Tá? São duas que eu utilizo. Tá. Outra pergunta aqui. Acho que a gente já até respondeu, mas o Cleiton Adestrador, que é nosso seguidor também, perguntou: é choque Conheço ou não o é Cleiton. choque? Abraço, Já Cleiton. respondemos. Não, Conhece é o Cleiton? choque, já respondeu no começo. Legal. Mas treina bem. Tá. Aí tem um outro aqui, JC Gagliardo também, acho que a gente já respondeu, mas quando deve ser utilizado? Mas acho que vale uma resposta mais uma vez. Em que situação? Então, em todas as situações? Em algumas situações? Só deve ser utilizado quando o cachorro já sabe o que ele tem que fazer. Ponto. E Se nem ele assim- não sabe, não usa. E mesmo assim não com todos? Não com necessariamente com todos? e não qualquer equipamento. Tá. Juanzinho perguntou: a regulamentação da profissão é uma opção? Eu acho que ele quis dizer que se regulamentar pode ser Para normatizar, normatizar né? o uso, Pra né? regulamentar. Não. Eu discordo do André, porque eu acho que assim... Você acha que sim? Eu acho que regulamentando Ajuda, né? Não vai ajuda piorar. muito, porque você cria uma proibição para quem é abusivo, você vai tirar da mão de quem abusa do equipamento e dos cachorros, né? E você cria uma norma para a utilização. É meio complicado, né? A gente viu esses dias uma entidade de classe falando coisas que a gente discorda, né? Então, assim, é bem complicado, Sim. né? Vai que... Eu acho que a gente pode até falar, eu acho que é importante falar. É. Quem fez foi a BMVEC, que é a Associação dos Médicos Veterinários Especialistas em Comportamento, falando que é totalmente contra. Mas eu queria muito, de verdade, não é uma provocação, que vocês assistam esse podcast e tirem as dúvidas, não só comigo ou com o Dan, mas também com eles.
pra gente criar um relacionamento e uma conversa para vocês entenderem. Porque da mesma forma que eu não entendi e estou aprendendo agora e estou surpreso, talvez vocês também estejam. Sim. Falta muita informação, né? Não chega para todo mundo a informação do jeito que porque não é um útil. colar de choque, ele pode ser usado só eventualmente, e todas as ferramentas que nem você gosta de usar algema? Não, mas ela foi inventada porque em algum momento eu vou precisar usar Mas ela. tem gente que gosta. Então. Bom, não, mas a gente pode escolher, cachorro não, né? Se uma ferramenta como essa, pelo menos, puder ajudar cães a serem salvos de eutanásia, já tá valendo. Sim, mas aí tem gente que gosta e cachorro não. Os meus cães gostam. Sim. Entende que foi a apresentação? Sim, da forma que você a faz. gente tá conversando. É igual a caixa de transporte, tem cachorro que pode adorar. sim. Se você fizer uma apresentação, um bom treino, pode odiar, porque acha que vai ficar preso. Tem gente que vai demonizar. Tem gente que demoniza a caixa de transporte. Exato. Exato. Bom, vamos lá. O Joãozinho, ou Juanzinho, desculpa, não sei exatamente, nosso seguidor, obrigado pela audiência, mas perguntou mais uma vez aqui, ó. Quais são as marcas que vocês recomendam? Já respondemos, então. Falamos. E-Collar e Dogtra e Fusion dos Xing Lings. E ele emenda aqui a pergunta. Como defender o colar eletrônico da política lacradora? Interessante. Eu acredito que com todas essas informações Exatamente, que nós passamos assistindo agora, Animais Podcast. se você a gente está justamente tentando informar a população. Se você tiver essa informação e souber o que fazer com o seu cachorro, é a forma que você vai enfrentar tudo isso, porque você vai ver que funciona e seu cachorro não vai sofrer. Animais Podcast sempre com informações precisas de profissionais capacitados. Nada de mimimi, vamos agradar o dono, a gente fala real. Porque ferramenta por ferramenta, peitoral também faz mal. Exatamente. Eu conheço vários cirurgiões veterinários que falaram que tem cães com problemas diversos relacionados ao aversivo peitoral. Inclusive o peitoral causa lesão na pele, lesão estrutural e causa causar. Pode causar. Causador, não pode causador. causar, né? Pode causar. No mínimo é causador na mão do tutor. Vamos lá. É bilateral. Rodolfo Teixeira, obrigado pela participação. Qual a real diferença entre os colares baratinhos e os profissionais mais caros? Já falamos, obrigado. Vamos lá. O mesmo Rodolfo Teixeira, a partir de qual idade podemos utilizar? Eu começo a utilizar o colar eletrônico, como eu expliquei para vocês, assim que o cachorro começa, eu já começo a sensibilizar ele a vestir o equipamento. Normalmente, quando eu uso, o cachorro começa a trabalhar com 3,5, 4 meses, eu já posso trabalhar com eletrônico. Som. Não, estímulo eletrônico mesmo. Com o som já pode ir logo de o cara. som eu começo na primeira aula. O som é tipo clicker. É o clicker. Tá bom. Boa. João Vitor K9. Colar é usado para formação de comportamento ou modelagem? Obrigado, João. Somente modelagem. Não se ensina de colar eletrônico. Legal. E nossa amiga Aninha Campos, da Cão em Foco, que já veio aqui no episódio 8. Beijo, Aninha. Eu estava assistindo ela hoje. Eu estava assistindo ela hoje. Legal. Ela veio aqui, assistiu o nosso podcast? Era isso que eu estava vendo. Acho que foi o 8, foi muito legal. Ela pergunta aqui, ó. Ela pergunta o seguinte: é correto fazer exercícios básicos com pets que podem ser feitos até sem guia com o e-collar? Ou seja, é correto usar o e-collar mesmo para fazer comandos de obediência que dá para fazer sem nada, sem guia? É o que eu faço todo dia. Tá. Então, na verdade, a resposta eu acho que é com responsabilidade, sabendo o que está fazendo, sim. Né? Não sabendo, meu amigo, você não pode nem ter cachorro. Não, né? Exatamente. Boa. Bom, essas foram as perguntas. Obrigado, pessoal, por terem feito as perguntas. Muito bacana. Olha, não sei você, Dan, eu tô impressionado de verdade, positivamente, porque eu imaginava que eu fosse manter uma ideia ainda, que um certo preconceito que eu tinha, não de proibir, porque eu sempre soube que a ferramenta não deve ser proibida. O que deve ser proibido é o mau uso. Sim. E aí, mais do que nunca, ficou claro, depois dessa conversa, depois que eu usei em mim aqui, que é quem usa, que é a diferença entre um bom profissional e um enrolador aí, um blogueiro, um cara que está enchendo o saco, falando mimimi e querendo cagar regra para os outros. Deixa eu falar uma coisa, eu trabalho no Agility, eu tenho lá temporário, crio cães, mexo com comportamento também, ou seja, eu estou em várias e nunca usei, porque eu não tenho informação correta para usar. Também não demonizei, estava só de olho. Mas hoje eu aprendi que se a pessoa se capacitar, fizer cursos, souber trabalhar, ela vai ter um bom resultado com isso. E tem cursos ótimos para isso, viu? Agora, quem vai de curioso, melhor não pegar. Como eu tenho amigos que trabalham com isso faz tempo, se um dia precisar, eu vou procurar a ajuda deles, entendeu? Mas sozinho eu não usarei. Como eu não usei a de antilatido, que eu não sabia nem como é que ela funcionava direito. Entendeu? E a de antilatido, dependendo de qual dá uma pegada legal no cachorro, então tem que tomar cuidado. Vou deixar vocês darem as mensagens finais de vocês, mas antes eu queria, geralmente, eu peço só para vocês darem, eu não dou mensagem nenhuma, mas eu vou dar uma mensagem final que eu acho super importante, tá? Esse episódio, se bem utilizado, se bem visto, espero que muita gente veja, espero que os donos de cães vejam, espero que os profissionais vejam, os profissionais que usam, que não usam, os que demonizam e os que amam.
eu não tenho expectativa de que vocês mudem o pensamento de vocês. Mas se vocês mudarem só o fato de entender que demonizar a ferramenta que vocês não dominam já é um grande problema, já vai ser uma boa ajuda para todo mundo. Então, assim, você não usa enforcador, não tem problema nenhum. Você quer usar só o peitoral, tá tudo certo. Mas não fala que quem usa enforcador é um mau profissional. Se você não usa o E-collar, tá tudo certo. Você quer usar o seu peitoral, quer usar a sua guia de focinho, não tem problema nenhum. Mas não julguem que quem usa o E-collar é um mau profissional. Porque assim como vocês que podem ser bons ou maus profissionais, quem usa o enforcador como eu uso pode ser um bom ou mau profissional. Quem usa o E-collar também pode ser um bom ou mau profissional. Assim como qualquer profissão, em qualquer lugar, temos bons e maus profissionais. E outra coisa, você ficar falando muito, uma hora você pode mudar de ideia e você vai ter falado, putz, né? Fui injusto. Foi injusto. Então, assim, mente aberta. Eu acho muito legal quem está disposto a aprender. Se a gente conseguir ensinar meia dúzia de treinadores que tinham um pouco de preconceito, mesmo sendo profissionais, né, com E-collar, entender que não vou usar, não quero usar, mas também não é tudo aquilo que eu imaginava. Tem um jeito certo de usar, eu que não sei usar e eu que não preciso. Tudo bem, tá ótimo, não é? Muito legal. Sim, sim. Então, rapidamente, uma mensagem final sua, Henrique. Obrigado pela participação, foi muito legal. Eu oriento aí o pessoal que busque conhecimento, né? Como o ET Bilu falou. Então, procurem entender, o negócio não é só estresse, não gira só em torno do estresse. O negócio é muito mais profundo, tem muito mais coisa para vocês estudarem, aprenderem, do que só estresse. Se bem que o estresse agudo é importante, né? É super importante. É educativo. Né? O momentâneo, aquele... Né? Então... não se baseiem só... Preserva a espécie. Não se baseiem só... Ele é necessário, ele preserva a vida. Né? É isso aí. André? Eu queria primeiro agradecer vocês aqui pelo convite. O pessoal que está assistindo aí. O recado para vocês é... Observem o que está acontecendo, aprendam a ler os cães na forma que eles estão trabalhando, que vocês vão saber se aquilo é bom ou não para aquele indivíduo em treinamento, tá? Não é porque um falou que é bom, o outro falou que é ruim, mas ninguém vê o que está acontecendo com o cão. Então isso acaba prejudicando muito a leitura da situação. Vocês têm que saber tudo o que acontece no contexto inteiro. Não é um segundo, 2 segundos de vídeo que vai dizer para vocês o que está acontecendo. Então procurem a informação completa antes de sair falando as coisas, porque vocês podem prejudicar demais isso aqui. Isso até salva muito o cachorro. Em relação a esse episódio, porque alguém pode pegar uma frase solta. Sim, exatamente. Falar, olha o episódio inteiro. Falou que é bom. Não é isso. Tem cachorro que não vai se dar bem, tem cachorro que vai. E o que isso mais faz é salvar cachorro de eutanásia, é salvar pessoas de situações onde pode perder o cachorro. Perder o braço. Se usado da forma correta. Se usar errado, vai dar problema. E aí o equipamento se prejudica e prejudica todos os cães. Muito legal. Muito obrigado. Foi ótimo. Valeu, Henrique. É nóis. Valeu, André. Obrigado. Boa. Espetacular. Obrigado. Valeu. Mais um episódio sensacional. Obrigado, cara. Nós. Boa, pessoal. Valeu. Obrigadão. Até mais.